Fala galera, começando o episódio do podcast Filmes Clássicos de número 224. Animações também são filmes e a gente deve começar uma série aí que a gente vai carregar para outros anos sobre animações. E o marco inicial é esse episódio aqui, onde a gente vai falar sobre os estúdios Disney. Então vamos contar um pouco da história dos irmãos Walt e Roy Disney e falar sobretudo de 4 grandes animações produzidas pelo estúdio da Disney, começando, é claro, com Branca de Neve e os Sete Anões, filme de 1937, ele mesmo um marco da animação nos Estados Unidos. Depois a gente fala um pouquinho de Pinóquio, de 1940. Depois a gente dá um salto para a renascença da Disney e fala de A Bela e a Fera, de 1991, seguido logo depois de Aladdin, de 1992. A gente comenta um pouquinho sobre diversos outros filmes. Tenho certeza que você vai gostar. A gente faz algo um pouquinho diferente aqui nesse episódio. Quem conhece a gente sabe que a gente costuma encher o fundo aí do papo com músicas, né, acerca do tema. Só que dada a especial atenção que a Disney tem com uso de direitos autorais, a gente não se arriscou a colocar músicas dos desenhos animados da produtora, ok? Você vai ouvir um pouquinho, talvez ali, da música do Grilo Falante do Pinóquio, no final um trechinho bem curtinho, e essa música inicial que você está ouvindo é uma música da época, mas não tem nada a ver com a Disney, apesar de ter uma pegada de cartoon. É uma música dos anos 30, de um cara chamado Will Osborne, com a sua orquestra, tocando You're a Builder Upper. Pessoal, se você quiser dar aquela força para o podcast, entra no iTunes, faz uma classificação e deixa um review. Se você escuta pelo Spotify, você pode dar 5 estrelinhas para a gente também, lá na plataforma. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar filmesclassicos.com.br, pode acessar nossa página no Facebook, a gente também tem um perfil no Twitter e no Instagram. Se você quiser acessar o nosso grupo no Facebook, você precisa entrar em contato com Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, porque o grupo é privado. E saiba também que você pode nos ouvir no YouTube ou em qualquer outra plataforma onde estejam disponíveis conteúdos de podcast. Galera, vamos começar então esse papo. Hoje somos 4 aqui, Cavaleiros do Apocalipse, para a gente fazer um especial aqui, né, sobre o Disney. A gente teve a ideia inicial de fazer animação e a princípio a gente ia juntar várias animações de diversos países, fazendo um episódio só, mas um dos convidados que aqui está sugeriu outra coisa, né, e vocês vão saber o que ele falou. Mas estou eu aqui, Fred Almeida, falando hoje do Rio de Janeiro. Alexandre Cataldo fala de Blumenau. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Fred? Tudo ótimo. Já digo logo que achei que a sugestão foi excelente, porque tinha toda a razão, né? Seria comprimir demais o tema num episódio só. Isso, a gente pensava em fazer um filme da Disney, né? Um da Pixar, um do Miyazaki, e a gente ficou na dúvida de qual outro colocar e tal. Mas essa pessoa que hoje está aqui convidado para fazer com a gente, Marcelo Renó. Fala, Marcelo, tudo bem? Fala, Fred, fala, Alexandre, né? O Tony vai ser apresentado aí. Não, fui eu que fui o chato da parada mesmo, mas acho que todo mundo concordou, né? Eu fui chato por um minuto, assim. Certíssimo. Porque todo mundo viu que tinha que né, dar uma ênfase direta aí no nosso tema de hoje, né? Em nossa defesa, assim, no início, isso aqui era para ser um livezódio, né? A gente ia fazer ao vivo e tal, e falar de forma geral, né, sobre animações. Como a gente já fez um livezódio sobre... Que gênero, hein? Acho que foi comédia, sei lá. A ideia inicial era essa, mas aí você veio com a sugestão terror, de... né? Teve uma terror de terror também, assim. Que a gente fez Halloween, né? Uma live de Halloween e tal, mas... E acho que a gente fez alguma coisa sobre comédia também, uma live sobre comédia. Mas aí o Marcelo veio com essa sugestão, falou, não, vai ficar um negócio muito apertado, né? Parece que a gente quer se livrar logo da coisa, né? E ele tinha razão, era isso mesmo. Era meio isso, até que a gente empurrou, né? Mas vamos apresentar o Tony Vendramini. Claro.
antes da gente continuar o papo. Fala aí, Tony, tudo bem? Fala, Fred, Alexandre, Marcelo, tudo bem com vocês? Obrigado aí pelo convite. Fui o intruso aí no finalzinho, aos 45 do segundo tempo. Ah, que isso. Mas eu adorei, cara. Eu adorei o tema, eu gosto muito. E foi o maior prazer rever os filmes que nós vamos tratar, que nós vamos abordar. Vocês me fizeram chorar, um absurdo, que não é muita novidade também. E é isso, vamos nessa. Legal. O Sérgio, né, se contundiu aí no aquecimento. Então você estava preparado aí para entrar no jogo. Isso. Ô Fred, eu acho uma coisa interessante até citar para começar o seguinte: talvez até essa nossa pressa de fazer animações como um todo seja um bom sintoma de algo que a gente sabe que existe com a animação, né? Que é um leve preconceito. Não estou dizendo que alguém aqui tenha, mas no mundo da cinefilia em geral se tende a pensar a animação como algo de segundo escalão e tal. E a gente conhece, né? Todo mundo aqui. O Tony talvez não, mas eu, você e Marcelo conhecemos um belo exemplo de um cinéfilo alucinado que vê de tudo, mas se recusa a ver animação, né? Sim. Como se fosse, sei lá, uma série B. Uma coisa de criança. Não, e também tem essa visão de coisa de criança e tal, que também mas, pô, aliás, uma das questões do Disney era exatamente fazer uma para todo mundo, né? Não fazer só para criança pequena e tal, e deu muito certo, né? Eu acho até que esse pensamento mudou um pouco, né? Nos últimos anos. Acho que a consciência é maior hoje, que a animação é para todas as idades. É uma indústria de altíssimo nível, e muitas das inovações que foram para o cinema fotográfico, vamos dizer assim, elas acabaram sendo oriundas da animação, né? Sim, tem uma importância. O Walt Disney é um dos maiores, desenvolvimento dos técnico, grandes gênios aí do cinema americano, acho que sem dúvida. É isso que você falou, né? Hoje essa coisa continua, acho que astutamente nas animações hoje eles têm uma sacada boa de, por exemplo, colocar música para os pais, né? Exato. Então você escuta muita música flashback, vamos dizer assim, né? Da sua época, de mais novo e tal. E também uma parte de comédia dos desenhos tem muita coisa voltada para os pais, né? Referências de outros filmes também, às vezes a gente encontra. E o Alexandre até citou aí que muitas técnicas novas foram levadas da animação para o cinema e vice-versa, né? Porque os animadores também estudaram bastante os filmes clássicos para empregar técnicas nas animações, né? E usando uma espécie de movimento de câmera, né? Que criaram até aquele lance de filmar em três dimensões, aquilo foi muito legal, né? Isso já nos anos 30, né? Impressionante. E realmente, se a gente for analisar os filmes, né? Tem, entre aspas, movimento de câmera ali, né? Tem zoom nos atores, a câmera se distancia, isso é muito bacana, não é só um quadro fixo, tem traveling. Isso valoriza muito. E aí é interessante a gente comentar, né? Eu acho que todo mundo aqui tem a sua experiência emocional com as animações, especialmente com as animações clássicas da Disney. Eu acho que tem dois enfoques, né? A questão de você ver o filme descompromissadamente, como diversão, né? E eu acho que todo mundo viu assim quando criança, ou talvez quando viu com filhos. E você vê de uma maneira de estudante, né? De quem vai gravar um podcast, prestando atenção até em técnicas, coisa que eu acho que eu não tinha nunca dado essa atenção toda a algumas questões técnicas, como eu dei agora na revisão para esse episódio, que tem coisas que, assim, você fica se questionando, como é que os caras fizeram isso? Né? Como é que eles conseguiram fazer determinados movimentos de câmera com o desenho, assim, como produzir desenhos com essa qualidade, assim, é um negócio impressionante, assim. E a gente sabe, né, que são milhões de desenhos individuais que os caras têm que fazer para produzir um longa. Deve dar um trabalho, né, bicho? Imagina. Não, mais antigamente que era na munheca, né? E era muita. Exato. Hoje em dia ainda tem os computadores e tal, até a gente vai pegar filmes que fizeram um pouco essa transição, mas os primeiros o Aladdin, não, né? O Aladdin já tem e tal. A Bela e a Fera tem um pouco também, né? Tem um pouquinho também.
Mas, pô, os primeiros não, né? Era tudo na munheca ali, com o povo fazendo e tomando esporro da Disney, porque o Disney não era o Uncle Walt que o pessoal tá acostumado de ver da TV, não. Então, não que ele fosse um monstro, mas ele era uma pessoa que existia ele era muito. exigente, né? Como todo cara qualquer de sucesso. chefe, cara. Isso, não tem jeito. Todo cara, assim, que atinge uma excelência, né? O cara vai ter esse lado perfeccionista e, às vezes, até exagerado e deixando de olhar outras questões, né? A gente pode até falar um pouco aí, não sei se alguém preparou uma biografia, eu sei que eu não preparei, mas a gente tem o Marcelo aí que conhece, eu tenho algumas coisas que eu aprendi aí pesquisando, acho que o Alexandre também, Tony imagino que também. E a gente pode falar um pouquinho só desse background aí do Walt Disney, né? E aí até envolver a questão do irmão dele também, né? O Roy Disney, importantíssimo aí para os estúdios. Complementar a ele, né? Era um cara de negócio, de dinheiro, que sabia fazer uma organização que o Walt não sabia. Não sabia. Isso é uma coisa que me surpreendeu, cara. Eu não conhecia a história do Roy Disney e eu cheguei a comentar com o Alexandre, que eu não imaginava o tamanho dele. E acho que muita gente não imagina, né? Até no começo, né, o Walt começou sem ele, né? Fez a Lethal Grams e quebrou. Faltou o Roy Disney ali. Aí eles começaram a Disney Brothers, depois virou o Walt Disney, até o Walt fez questão de ser só o nome dele, o Roy aceitou. O Roy é um cara que aceitava esse lado de... isso é que é impressionante, a falta de... O altruísmo do cara, né? O altruísmo, sim, né? Porque... ele era praticamente o gênio financeiro ali por trás e abriu mão de aparecer, né? O pessoal diz que eram 3 pilares ali que, quando a Disney começou a pegar mesmo, né? Que era o Walt Disney como criador, né? O Roy como esse gênio financeiro e o Ub Iwerks, né? Que é o cara do desenho mesmo, né? O cara que... Não, o desenho, assim, para dar o Mickey e tal. Uma historinha rápida, né? O Walt Disney, eles não chegaram a ser pobres, assim, de miseráveis, mas eles tinham dificuldades financeiras. O Walt tinha até, um pouquinho depois, ele teve que trabalhar entregando jornal, ele tomava muita bronca do pai. A infância dele foi sofrida, com uma pequena exceção, mais ou menos quando ele tinha de 2 a 6 a 7 anos, quando eles viveram em Marceline, uma cidade pequena ali no Missouri. Ele era de Chicago, né? A família se muda por causa da violência de Chicago e tal, né? E quis tentar ser fazendeiro, não deu muito certo, mas foi uma época que o Walt Disney foi só criança. Ele ainda era muito pequenininho para trabalhar, então ele só curtia essa vida. Ele romanceou Marceline, depois a gente vai falar dos estúdios, né, do Disneylandia, que tem muito a ver com isso ali, a entrada da Disneylandia, né? Isso. Mas isso foi o único período que ele foi feliz na infância. Então, depois disso, eles tiveram que vender a fazenda. Ele até fala com muita tristeza que eles tiveram que vender os animais. Ele era muito afeiçoado aos animais, né? Diz que ele tinha até um porquinho de estimação, né? Pois é, imagina você ter que vender o seu bichinho, uma coisa muito dura, né, cara? E ele criou um circo, vendeu ingresso para as crianças e botou os animaizinhos vestidos com as roupinhas dos pais, né? Ele tinha esse lado. Ele era um showman, né, cara? Esse cara é impressionante. Só que contam que as crianças que foram no showzinho não gostaram e a mãe fez ele devolver o dinheiro, né? E aí ele aprendeu aquela primeira grande lição. Eu tenho que prender a atenção da plateia, né? Eu tenho que segurar essa plateia. Não dá pra enganar, né? Fez isso muito bem, né? E aí depois ele começou com esse lance de entregar jornal. E o pai dele encheu o saco. Você não vai só jogar o jornal da sua bicicleta, não. Você vai entregar na porta da casa. Isso no inverno e tal. Então, assim, ele teve uma infância realmente muito triste. Não horrível, mas sofrida, né? E ele achava isso, ele não queria de jeito nenhum a vida do pai dele. Ele dizia, pô, é só trabalho, só chateação. Ele não vai pra frente, também é um cara que não consegue guardar dinheiro. E ele dizia, eu não quero isso pra mim não, cara. Eu quero uma vida mais divertida, eu quero rir, eu quero brincar. Então ele tinha ao mesmo tempo que esse lado, vamos dizer, criança eterno, que ele foi uma criança eterna, até depois a gente vai falar, ele tinha um trenzinho de criança em casa, ficava andando naquilo. Mas também um drive que, assim, o Richard Schickel, que fez uma biografia dele, fala, cara, o drive do Disney talvez o maior que eu já vi, assim, um cara que tinha uma ambição absurda e ele não passa isso, né? Quando a gente vê a imagem dele na TV falando, parece que ele é esse cara bonachão, esse tiozão legal de bater papo, né? Mas ele era um cara muito, muito severo, dava alguns esporros clássicos ali, as pessoas às vezes tinham medo dele. Mas ao mesmo tempo uma pessoa fascinante, assim, ele também não era um monstro, né? Também era um cara que, por exemplo, fazia questão de todo mundo chamar de Walt, podia ser o cara do cafezinho. Não, me chama de Walt, nada desse negócio de senhor Disney e tal. Então uma pessoa
fascinante, né? Ele era assim, bem simplesão, né? Eu simplesão, já vi exatamente. compararem ele com o nosso Silvio Santos aqui, né? Um cara pesão no chão, entendeu? Usa roupa normal, faz o próprio sanduíche na cozinha, não precisa de motorista para ficar para lá e para cá, ele mesmo dirige o carro, entendeu? Eu ouvi uma história dele também fantástica, que ele estava no parque com os executivos, não sei se antes de abrir ou depois, e aí ele viu um papel de bala no chão, agachou para pegar o papel de bala e chamaram ele, né? Walt, você não precisa pegar o papel de bala no chão. Ele falou, não, aqui na minha empresa eu limpo o chão, vocês limpam o chão, os que estão abaixo de vocês limpam o chão e todos os outros limpam o chão, até o pessoal da limpeza limpa o chão, que ele tinha essa obsessão com a limpeza do parque, né? E ele puxava esse exemplo, né? Ele dava esse exemplo. Agora, essa questão das falências dele, né? Foram 3 falências com 23 anos, né? Já tinha falido 3 vezes na época ali de Kansas City e tal. E ele chegou a desistir desse lance de animação, né? Pelo que eu aprendi aí, o Roy chegou a precisou tentar dar ser uma diretor, sacudida nele. Ele chegou a tentar ser ator também, né? Foi pra Hollywood, tentou ser ator. Parece que ele não era mau ator, né? Mas não seria um talento desperdiçado. E também, né? Cá entre nós, também não era um grande desenhista, não. Ele desenhou muito pouco na vida dele. O pessoal, de repente, acha que ele desenhou nos filmes famosos dele, não desenhou nada. Ele foi um grande líder ali e tal, mas não tem um traço dele nesses filmes famosos. Talvez a grande mente criativa, né? Ele era, acho que, um cara visionário, né? Tanto é que a gente vê, assim, ao longo da história da Disney, né? Diversas apostas e criações, né? Em coisas, assim, primeiras, né? Que ele vai fazer. Quando ele funda lá o Walt Disney Studio, né? Em 1923, que, aliás, completou 100 anos no ano passado, né? 16 de outubro. Sim. É o 7º estúdio mais antigo do mundo hoje e é o 5º mais antigo dos Estados Unidos. Então, imagina a história que o estúdio tem. Mas ele, por exemplo, ele faz quando lá... vai fazer os longas, quando vai botar as cores. Ele vai fazer o primeiro desenho colorido, né? Que é aquele Flowers and Trees. Começa, né? com a Alice, né? Primeiro uma criança dentro de um desenho. Dentro de um desenho, já foi né? Bem pioneiro. Aquela Alice Comedies, né? Uma série. E foi o começo dele, foi o comecinho dele. Ele fez aí uns 12 filmes com ela, aí começou a cansar. Aí ele fez o Oswald, né? O Oswald. Que é a criação dele com esse Ub Iwerks, né? E foi roubado, né? Foi roubado pelo Charles Mintz, que tentou contratar todo mundo, inclusive o Ub Iwerks. E ele fez uma proposta até boa, assim, claro que o cara foi um sacana, mas assim, o Disney, o direito disso legalmente é meu, cara, o Oswald é meu. Mas se você quiser, vem trabalhar comigo, eu te pago bem e tal. Mas o Disney realmente ele foi um cara muito ambicioso nesse sentido. Não, eu quero ter o meu negócio. Não vou trabalhar para mais ninguém, não. Eu tenho os meus sonhos e tudo mais. E ele arriscou várias vezes nesse sentido. Mas parece que esse evento foi o estopim para ele dar início no Mickey, né? Porque ele queria ter um personagem que era dele e ele tinha se comprometido lá até com o Ub, né? O Ub foi o único que sobrou. A gente vai criar um personagem aqui, vai ser nosso. Esse vai ser meu e ninguém vai tirar. E aí o Mickey meio que surge desse desejo dele. Da volta de trem, da decepção de perder tudo. Então ele perdeu tudo, não tinha mais nada. Só sobrou o Ub Iwerks do lado dele. E eles, na volta do trem para casa, eles criaram o Mickey ali começaram com a ideia de primeiro dar o nome de Morte. Aí a Lillian, que era a esposa ali do Walt, deu a ideia do Mickey, acabou pegando. E os primeiros 2, 3 desenhos, o Ub Iwerks fez sozinho, cara. Então, assim, geralmente a gente fala, filme tal é de Steven Spielberg, Martin Scorsese. É sempre uma mentira, porque acaba o filme tem 10 mil nomes nos créditos, né? O cinema é um troço totalmente cooperativo. Mas não esses 2, 3 primeiros desenhos do Mickey, que o Ub Iwerks fez tudo, cara. Então foi um cara vital, como você falou, foi o tripé. Foi o Walt Disney, que é claro que a gente está dando todo o destaque aqui, merecido. O Roy Disney, que botou toda a operação em pé e várias vezes tinha que buscar dinheiro das formas mais criativas e tal. E dizem que era quem limitava o Walt também, porque parece que ele era bem mão aberta, né? O Walt era meio doido, né, cara? E o Roy tentava segurar ali.
E o All by Works nessa fase, depois não, mas nessa fase ele foi fundamental. Se o All by Works tivesse ido trabalhar pro Charles Mingus, tinha acabado. O Disney ia ficar sozinho, não ia ter muito jeito. Ele ia ter que ganhar dinheiro, ia ter que ser contratado de alguém. Então, nesse sentido, foi fundamental. E aí, é sempre essa procura por, como vocês falaram, de primazia na técnica e tal. Inovação, o Disney teve essa, de inovação. Primeiro teve essa da Alice, aí teve do som, né? De fazer o Steamboat Willie, que até hoje é usado no logo da Disney, né? O Mickey assoviando aquela musiquinha, e que fez um sucesso ferrado. E a partir daí foi um espanto, né, para as pessoas que assistiam isso no cinema, né? Um desenho, né? Um desenho antropomórfico, como aliás temos tantos, né? Animaizinhos falantes com vozes e o som saindo e assoviando, um negócio do impensável, desenho, né? Porque, é isso que pra gente a gente não tem noção. Assim, as pessoas se perguntam, como é que saiu o som do desenho? Isso pra gente é ridículo hoje, né? Mas em 1930 era incrível, assim, meu Deus. Até porque você tá falando aí de vamos supor, a Disney fundada em 23, o Mickey eu acho que é 27, né? Mas a animação, a rigor, ela surgiu até antes do cinema fotográfico, né? Se você pensar aquelas experiências lá do século, segunda metade do século XIX, aqueles nomes esquisitos todos, né? Zootrópio e não sei mais. Eram desenhos. Eram desenhos. Então, e já existia aquela questão de você representar até figuras humanas e você, principalmente, reconstituir o movimento, né? Então isso era uma fixação, a evolução e o Disney, pelo menos nesse começo, a gente vê essa obsessão por tornar o movimento mais realista possível, né? Principalmente humano, né? E a dificuldade de fazer o movimento humano ser mais realista é que leva ele, no primeiro momento, trabalhar muito com os animaizinhos, né? É o rato, é o coelho Oswald, né? Eu acho que foi o primeiro personagem recorrente dele, né? E depois partir para animação. Você vê que já são degraus que vão sendo cumpridos, né? Quando ele vai fazer esse longa de animação, mas ele próprio depois vê que tem que evoluir um pouco ainda em relação principalmente a questão de movimentos, né? Alguns movimentos e se autocriticam muito nisso, como por exemplo a animação do Príncipe, né, do Branca de Neve, que a gente vai entrar daqui a pouco. Era um negócio limitado, tanto é que o personagem ficou muito reduzido, né? Ele aparece pouco, aparece no início, depois mais no final ali, deu, né? Você sente, né? Eu sinto uma diferença já grande, próprio Branca de Neve pro Pinóquio, né? Coisa de 3 anos de lançamento entre um e o outro, né? Mas é aquela coisa, o Branca de Neve foi um marco, uma coisa tão assim fora da curva de ser alcançado que você não pode exigir a perfeição claro. Num filme desse tipo, né? O pessoal coloca ele como sendo primeiro longa, mas a gente sabe que antes teve aquele longa, tem 1h20 da Lotte Reiniger. Isso. Chamado, como é que é? As Aventuras do Príncipe Ahmed. Ahmed. Mas é um filme todo em silhueta, né? É outro tipo de desenho, né? Não, assim, é muito mais simples de fazer, mas claro, conta como o primeiro longa de animação. Mas e é colorido também, e é bem interessante também aquele filme. A grande dúvida do Disney, né? Na toda a preparação do Branca de Neve, a grande dúvida, a grande ansiedade era saber, bom, primeiro, o público vai aceitar ficar 1h e tal no cinema vendo um desenho, né? O público estava acostumado a ver os desenhos curtos antes dos filmes. 6, 7 minutos. A própria série dele, né? De bastante sucesso, Silly Symphony, né? Que tem, sei lá, para mais de 70 curtas. Tudo ali na base dos 9 minutos. Esses desenhos, né, Alexandre, eles eram apresentados antes do filme. Você não ia pro cinema para ver uma animação. Você ia pro cinema para ver um filme e aí você tinha essa série de desenhos antes da apresentação do filme. Ninguém pagava o ingresso ali para ver a animação de 7, 8 minutos, né? Com uma exceção, Tony, que foi Os Três Porquinhos. Foi um sucesso arrebentador, que as crianças sim iam ao cinema só para ver Os Três Porquinhos e iam embora. Que era um dos cultos da Silly Symphony. Ele diz que acho que ele fez uma maratona, ele reparou isso a ideia de fazer um longa de animação, parece que ele viu porque
tinha justamente um lance, não sei se vou lembrar da história, mas acho que era tipo uma maratona com as Eram 8 historinhas curtas do Três ali que dava mais ou menos 1h20. 1h20. Ele falou, pô, o pessoal tá indo para ver essa maratona, então o pessoal tá aguentando ficar 1h20, que seja 1h30 dentro do cinema, só vendo animação. Então, e foi um baita sucesso, né? Os Três Porquinhos, até a musiquinha passou a fez ser muito sucesso. Foi um clássico. super né? popular, né? Por causa do desenho. Ele até diz, né, que talvez pudesse ter pensado em fazer o Três Porquinhos ser um longa, né? Não sei se teria história, né? Não, e outra coisa, assim, ele era muito fã do Charles Chaplin, e o Chaplin passou exatamente por isso. O Chaplin, todo mundo fazia aquelas curtas de slapstick, né? E aí ele apostou em fazer o Garoto e fazer longas de comédia, e deu certo. Então o Disney fez mais ou menos o que o Chaplin tinha feito uns 15 anos antes. Inclusive o Chaplin deu bastante moral pra ele, né? O Chaplin exibia os filmes dele, né, através da United Artists, né, que o Chaplin era um dos donos, né? Ele exibia os curtas, né, de animação do Disney, então estava sempre ali do lado. Mas parece que o Chaplin fugiu da raia quando o lance foi distribuir e exibir a Branca de Neve, né? Aí parece que o Chaplin deu uma chegada lá na RKO, falou com o cara lá e tipo meio que sugeriu, compra aqui o projeto do Disney e tal. E acaba que a RKO, cara, né? A RKO, que é um estúdio talhado para inovação também, né? Se a gente pensar que a RKO apostou no King Kong, no Cidadão Kane. Cidadão Kane, deu lá toda a liberdade pro Orson Welles fazer o Cidadão Kane. Então era um estúdio que topava essas coisas, né? Esses desafios, né? E, porra, topou, você vê, a primeira coisa que aparece no Branca de Neve é lá o símbolo da RKO, né? RKO Studios apresenta e tal. Deu muito certo, né? Vamos dizer, a saúde financeira da Disney por décadas pode ser atribuída ali ao Branca de Neve, no final das contas. Né? E em compensação, se tivesse dado errado, era o fim, né? Porque sim, já tinham hipotecado tudo. Deu tão certo, né, que o prédio lá principal do head da Disney lá em Burbank, né, tem os anões segurando o teto, porque até hoje. Ele diz que os anões que viram a Disney. Foi. E foi mesmo. Devem tudo aos anões, cara. E assim, eu nunca vi críticas tão maravilhadas quanto o Branca de Neve. É o filme que eu vi, assim, com críticas da época, tá? De quando lançou mesmo. Assim, falando, surge um clássico eterno do cinema. As críticas eram nesse nível, mesmo das pessoas mais sissudas, mais sérias, assim. Surge um filme maravilhoso na história do cinema que seria eterno. E é eterno mesmo, né, cara? A gente tá aqui, com tantos anos falando depois e continua muito bonito, continua um filme bem efetivo, assim. Sim, eu acho que a Disney fez filmes melhores depois, mas continua sendo um filme muito bom, pô. Pelo pioneirismo, você vê aí a importância dele, né? Claro, fez filmes melhores depois, mas ele tem uma importância inegável, né? Eu, por ser pai de duas meninas, duas moças hoje, mas fora as vezes que eu vi na infância e depois com elas, enfim, revendo agora, eu no barato vi 20 vezes aí o Branca de Neve, no barato. Daqueles assim que cada fala, cada expressão tá decorada, beleza, tranquilo. Mas vendo agora com atenção assim na parte técnica, é impressionante como é que não tem nenhuma encheção de linguiça, assim. Não tem gordura. Não tem nenhuma gordura, é tudo para avançar, tudo ali. E o Disney caprichou muito nisso, né? Inclusive cortando cenas pelas quais ele tinha muito apreço e, claro, né? 1 minuto ali cortado significa, às vezes, meses de trabalho dos animadores, né? Às vezes rolava uma crise lá por causa disso, e parece até que ele prometeu pro cara lá o grilo falante, né? Em troca. Já que eu cortei aqui... Foi o Kimball, cortei tudo que você fez. Cortei tudo que você fez. Então vou te dar de presente animar um personagem... praticamente o protagonista, né? O que contam é que ele era um editor voraz, né? Ele não tinha menor preocupação em cortar absolutamente nada. Agora, só para você ter uma ideia também do avanço da animação da Disney a partir do Branca de Neve, é só você comparar, e eu cheguei a falar com o Alexandre também sobre isso, com aquele outro desenho feito anteriormente, A Deusa da Primavera, né? Tá disponível na internet, dá para acessar, nota-se, né, muito claramente, é perceptível o avanço do movimento do personagem humano, né? Aí teve aquele cara que foi trazido para fazer a personagem feminina, né, da Branca de Neve,
não vou lembrar o nome dele agora. Foi um cara que foi trazido para fazer a personagem da Branca de Neve, da princesa. E é o cara que tinha feito a animação da Betty Boop, se não me engano, né? O desenhista, é isso? O desenhista. Eles usaram pessoas, eles filmaram as pessoas. É isso que eu ia falar, né? Isso era fotoscópio. Uma coisa que eles faziam muito, né? De usar atores para encenar as sequências e os animadores ali basearem nos movimentos dos atores, né? Das pessoas mesmo. Agora, vocês falaram aí do sucesso e dessas críticas maravilhosas e tal, o Marcelo citou. O engraçado é que, como acontece muitas vezes, né, o pessoal desacreditava totalmente, né? A expectativa era do cara ia flopar, eles chamavam de Disney Folly, né? Antes do Disney lançar o filme, e tem essas histórias curiosas, né? Que parece que quando ele foi lançar o filme lá no Teatro Chinês, né? Na premiere do filme, ele sentou lá com a esposa, né? Com a Lilian, agarrando a mão dela assim e falando, porra, vamos ver, porque se chegar na cena tal, os anões, os caras têm que rir, né? O pessoal tem que começar a rir, senão eu tô ferrado. E aí começou assim, né? Ele com 15 minutos lá de filme lá, ele viu que as pessoas não tinham perdido a atenção, né? O rir não era tanta questão, não, porque os cartoons faziam as pessoas rirem. No final era chorar, eles vão chorar, eles vão chorar. Chorar quando ela morrer, vão se envolver. Né? E tem história de gente da equipe que, assim, teve um cara da equipe que viu lá do Clark Gable e da Carol Lombard, que já era um casal extraoficial, né? O Clark Gable era casado com outra mulher, mas ele era casal já da Carol Lombard. E ele viu os dois chorando quando, entre aspas, a Branca de Neve morre, né? Que até os zangados chorem. Nessa hora ele viu esses dois chorando, aí ele, porra, conseguimos, cara. A gente fez um desenho que a gente conseguiu fazer as pessoas se envolverem nisso, cara. Que ele é desenho, é uma coisa... temer pela morte de um desenho, né? Você vai temer que o caçador vai matar. Tinha essa preocupação, né? Que se não ia parecer meio ridículo. Pois é. 7 desenhos chorando a morte de um desenho. Porque se você pensar, cara, se você pensar assim, olha pro... Eu vi alguns curtas do Oswaldo, né? Do Coelho Oswaldo, do Oswald. E até os curtas do Mickey, inicialmente, eles eram bastante cartunescos. Né? Você não se envolve. Assim, e cruz, né? Coisas, assim, nonsense, surrealistas até, né? Quer dizer, comédia, né? Voltado à comédia. Porra, imagina fazer um filme que você tem um lado que é um romance, você tem um drama, você tem um terror também, né? Que aquela sequência do pesadelo ali da Branca de Neve na floresta, aquilo já é um negócio assim. Porra, é um filme que começa com a tentativa de assassinato. Até por isso foi a escolha do Disney, né, cara, para fazer o seu primeiro longa. Até por isso ele escolheu essa história, porque era uma história que tinha todos esses ingredientes que você citou, né? Que daria realmente um bom roteiro. Aquela cena da bruxa chutando aquela cabaça na masmorra, né? Aquilo é aterrorizante, também tem a caveira lá dentro. Não, e ela pede o coração criança, cara. da mulher, pô. Pra ter certeza que você vai cumprir sua tarefa, fala lá pro caçador lá, eu quero que você traga o coração dela nessa caixa. Quer dizer, porra, que desenho é esse, né? E o cara vai lá tentar matar ela, mas, né, em cima da hora ele dá pra trás lá, mas... Aliás, é algo que sempre me faz falta, né? Saber qual foi o destino do caçador, né? Não voltamos a saber dele, né? Deve ter se picado, veio pro Brasil, sei lá. Eles fizeram o começo de uma cena da rainha torturando ele, cara. Ele ia se dar mal, eles cortaram, acharam que ia ficar muito pesado e tal. Desnecessário também. Desnecessário, mas ele se dava mal. Mas realmente... Pô, a gente tem que falar também das músicas, né, cara? As músicas ajudaram a popularizar muito o filme. Aquilo é um musical disfarçado. A gente fala de animação, mas também é musical, né? Ainda não é um musical que iam se tornar as animações tipo Bela e a Fera, na renascença da Disney, né? Que aí, declaradamente musicais, né? Já pensando nos números, nos parques. Os 4 filmes que a gente vai falar aqui são musicais. Se fossem filmes filmados, assim, de gente, a gente ia se chamar de musical. Porque tem bastante música. Pinóquio eu não sei. Pinóquio tem a música lá que virou a música tema do parque. Não, tem umas 4 ou 5, cara. Tem umas 4 ou 5. Tem o Gepeto canta pra ele, tem o... Ele não tem cor. Ele se apresenta... Não, tem várias. Tem I'm Wishing, tem um monte. A grande mudança cantar é que muito para não derrubarem o episódio, né? Só por isso que a gente... Não pode cantar.
A grande mudança é que pela primeira vez você tem a música integrada à narração. Essa que é a diferença. Antes você não tinha música integrada à narração. A música era era gratuita. Tinha animação e tinha uma musiquinha rolando, né? Agora não, agora a música faz parte da história. Isso dizem que o Oklahoma começou isso no teatro americano e tem um cara da Disney que fala isso. Não, pô, quem começou foi a gente, porque a gente fazia isso já nos anos 30, quando começou em 40 e poucos. Mas e os anões? Os anões teve outro sucesso ferrado, né? Vamos falar dos anões? É bacana como é que ele escolheu ali 7 personalidades, desenvolve legal cada uma delas, né? Que não eram bem desenvolvidas na história original, eram 7 anões, não tinha... Eles não tinham nomes. Quase 90 anos depois, não eram nada, né? Assim, tipo, individualizados, e quase 90 anos eu acho que são personagens ainda famosos, né? Sem dúvida. A gente tem um capitão do Tetra, até o nome de um. Não, o capitão do Tetra nossa. E que o Chaplin dizia que era o melhor personagem do filme. Que chegou a ser, inclusive, cogitado para ser o protagonista do Fantasia. Né? Acabou que sobrou pro Mickey. O Mickey né? assumiu. É. Mas é interessante porque nessa esteira aí também, né? O que se diz é que o Branca de Neve é que tornou possível os parques, né? Porque a grana ali o que eles ganharam acho que 8 milhões. Mas essa grana depois seria perdida. Mas essa grana depois seria perdida. Teve que ter teve o Cinderela que meio que possibilitou os parques, porque a Disney quase quebrou bem depois do Branca de Neve. A gente vai falar do Pinóquio, né, na sequência, mas a Disney ficou mal ali na Segunda Guerra, ela ficou maus lençóis. Muita gente achou que ia quebrar e tal. A história que conta do parque é que ele, por 2 razões. Primeiro, porque ele levava as filhas dele nos parques que havia na Califórnia e tinha que ficar sentado lá esperando as filhas brincarem. Né? Porque ou era muito infantil ou era muito assim, tipo até grotesco, né? Com mulher barbada, ou era coisa assim. Aquele desejo de fazer um parque em que adultos e crianças pudessem se divertir juntos. E outra que, para ele, o parque era meio que uma continuação do filme. E até a possibilidade de você refazer determinadas coisas dos filmes que depois de algum tempo ele próprio já autocriticava e não ficou tão bom aquele cenário, aquela coisa, então ele refazia a ação de determinada cena ou de determinada coisa, ele poderia estar sempre em construção, aquele filme. E ele era muito inquieto também, o Disney realmente tinha uma ambição absurda e ele, por exemplo, odiaria, não sei se a gente vai chegar a falar um pouco da Disney atual, mas ele odiaria essas refilmagens que estão fazendo. Ele achava ele não achava que, porra... Você tem que andar pra frente, é o que ele falava, ele fala, pô, se você é uma empresa que trabalha com criação, é um contrassenso você ficar fazendo sequência, né? Repetindo as Tanto coisas. Que não tem nenhuma da época dele. E até, tipo, por exemplo, tiveram os 3 Porquinhos ali de 33 e tal, fez muito sucesso. E a equipe dele ficava enchendo o saco. O áudio, o pessoal manda carta aqui o tempo todo, o cara pedindo outros 3 porquinhos. Vamos fazer. Ele, não, cara, tem que andar pra frente e tal. Aí encheram o saco. Então tá bom, faz essa bodega. E eles acabaram fazendo uns 3 ou 4 desenhos. Até tem 3 lobinhos também, pra contracenar com os 3 porquinhos. Serem os filhos. Mas vamos ser honestos, né? Aquilo ali já era uma grande evolução em relação à animação do passado e tudo, mas hoje você olha os 3 porquinhos, porra... mas é divertido ainda, né? É divertido, mas não rola. Principalmente aquele lobo, né? E contam também, né, que depois dessa animação, quer dizer, primeiro, depois do Mickey, ficava todo mundo enchendo o saco que queria mais camundongo. Aí vieram os 3 porquinhos, as pessoas queriam mais porco. Exatamente. As pessoas querem mais do mesmo. O Henry Ford, que era outro ídolo do Walt Disney, né? Falava isso. Se eu fosse perguntar para as pessoas o que elas quisessem, eu dizer que iam querer cavalos mais rápidos, porra. As pessoas querem sempre o que você já deu, um pouquinho melhor só. E você não, tem que criar coisa nova. E aí o engraçado é que depois da Branca de Neve ficou todo mundo cobrando mais anão no filme. A gente quer mais anão. Hoje em dia o anão tá cancelado da produção da Branca de Neve. Não pode ter não, Não pode ter não. E aí aí ele fez o Branca de Neve, tipo, não, a gente tem que fazer outra coisa. Aí ele disse pra essa galera, tá vendo? Vocês não conseguem superar porcos com mais porcos, você tem que fazer outra coisa, quer dizer, criar outro filme, outra história, e foi o que eles fizeram com o Branca de Neve. E aí sai do Branca de Neve, foi sucesso absurdo. Primeiro eles criaram um estúdio enorme, que até foi um timing meio ruim depois, ele se arrependeu um pouco.
porque logo depois a Disney ficou em dificuldade financeira, né? Aí já veio a guerra em seguida também. Ele não tinha como imaginar, exatamente. E aí foram fazer só para falar rapidinho, voltar aos anões, achei que vocês iam comentar alguma coisa, mas eu acho muito interessante a figura do Zangado, principalmente, porque é aquele cara que é do contra ali o tempo todo e tal, e meio que eu acho que foi uma sacada no sentido de, bom, vai ter gente que vai no cinema ver essa animação e vai ficar com aquele ar crítico ali. É o nosso Jefferson ali que vai estar lá. Pô, é o representante desses caras, exatamente. Exatamente, ele botou um representante deles ali, né? Que até esse cara vai ter com quem se identificar, né? Até esse cara vai ter com quem se identificar. Né? E o Zangado chorando e depois ficando, né, ali, que é um beijo da Branca de Neve no fim e tal. Conquista também esse cara, né? Realmente, vendo as críticas depois, ninguém falou mal do Branca de Neve, cara. Se teve, a pessoa se calou, porque todas as críticas super elogiosas. Foi o maior sucesso da época, foi batido pelo Vento Levou ali 2 anos depois, mas ele bateu o recorde mundial. É um dos maiores bilheterias hoje, até se você corrigir, a inflação, né? Pela inflação, é uma das maiores bilheterias da história do cinema americano, né? E até engraçado que ele estava terminando o filme, e assim, eles precisam de dinheiro, eles hipotecaram casa, carro, tudo, né? Se desse errado, todo mundo quebrava. E ele teve que chamar um cara do banco para ver o filme, só que o filme cru, com aqueles rascunhos, não era o filme pronto. E aí o cara assistiu e tal, e acabou essa exibição, só ele e o cara no cinema. Acabou a exibição, o cara mudo, não falou nada do filme. E isso geralmente é péssimo, né? Você passa um filme com uma pessoa, a pessoa fala nada, e o cara foi saindo assim, indo em direção ao carro, e o Disney com vergonha de perguntar, porque tipo, pô, cara, se o cara fica com vergonha, não fala nada, pressupõe-se que ele odiou, né? Aí o cara entrando no carro pra ir embora, ele se virou a propósito, Walt, pô, cara, esse teu filme aí vai dar um caminhão de dinheiro, cara, a gente vai te emprestar o dinheiro sim e tal. E foi um alívio pra ele, né? E custou um caminhão de dinheiro também, né? Estourou o orçamento legal, porque era de 250 mil e custou 1.700.000, né? Foi uma loucura, porque... Pô, mas só no começo ali deu 8 de retorno, né? Essa grana, pra época era muito... Pra uma animação, absurdo, muito mais... Né? Absurdo. Agora, ele levou um Oscar especial, né? Por causa do pioneirismo um pouco depois, acho que 39, não foi você que... É uma enciclopédia sobre o Oscar. 37 mesmo. Ele ganhou aquele Oscar especial, que é um Oscar normal, e 7 Oscarzinhos. Até a Shirley Temple entregou pra ele e tal. Ah, verdade. E foi o primeiro dos Oscars ele ganhou dele. 40, aí vai pancada, né? Aí é que eu acho que, porra, era das regras antigas da academia, que davam pro produtor e tal, e muita gente ficava muito chateada com isso, com razão. Porque, pô, o Walt levava todos e tinha muito filme que ele não tinha envolvimento nenhum, cara. Principalmente ali nos anos 50, ele mal assistia o filme. Já tava pensando no parque dele, os caras faziam o desenho e ele ia lá pegar o Oscar, entendeu? Porque a academia tinha até fazia isso para filme estrangeiro também. Ela não entregava pro diretor, não entregava pro Ingmar Bergman, por exemplo, entregava pro produtor que lançou o filme. Pô, era um erro da academia e muita gente ficava chateada com o Walt por isso. Mas esse da Branca de Neve, acho que ele mereceu, porque ele tava super envolvido. Eu acho que foi certo. Mas ele até hoje ele é o recordista de vencer e indicações, né? Que ele tem 59 indicações. Para mim, o maior vencedor do Oscar é o John Williams, entendeu? Porque é todas as composições dele e tal, não sei o quê. O Walt ganhou vários pela janela. Que ele não tinha nada a ver com o filme, ia lá, recebeu o Oscar, dava um sorrisinho, um beijinho nas crianças. Eu acho isso injusto. Não quebra o encanto da noite. Agora, vocês falaram do Zangado, aí é importante a gente falar também sobre a questão das cores no filme, né? Primeiro dizer que usaram cores mais neutras justamente pelo pioneirismo. Foi um dos primeiros filmes feitos em Technicolor e ninguém sabia se o público ia... os olhos, né? Exatamente, se ia suportar aquelas cores vivas o tempo inteiro. Ficaram com medo mesmo de usar cores mais vivas. Até nos anões a questão da cor, nos personagens, na verdade, a questão da cor é bem importante, porque o Dunga, que é o personagem ali mais ingênuo, tem os olhos azuis, né? Essa cor da ingenuidade. Todos os outros anões têm olhos castanhos e o Zangado tem os olhos negros, né? Porque ele é o Zangado. E a rainha e o caçador têm os olhos verdes, que são considerados traiçoeiros, né? Então até isso também é usado ali como recurso para contar a história. Permita-me perguntar a cada um, antes de prosseguir, cena preferida, cena memorável. Para mim, a morte da bruxa com aqueles urubus, o movimento daqueles urubus, a maneira com que eles decolam ali, nas 2 vezes em que eles decolam, com aquele ar irônico e
Aquele olho vermelhão. Maneira, meio pesadão, assim, descem em espiral ali, ou seja, não precisa mostrar a bruxa morrendo, a gente já sabe que ela se foi. Agora vai gostar de gente caindo, assim, né? A Disney também, né? Porque pelo menos esses filmes aí que a gente fala... É uma morte limpa, um monte de gente caindo, né? Não tem sangue, não tem sangue. O Gastão vai morrer assim também, né? O Gaston vai morrer. Mas tem sempre alguém caindo, despencando. A minha preferida é a apresentação dos anões. Eu amo aquilo ali. É bem legal muito, também. Muito bom. Eu gosto de tudo, tipo cara. um close em cada um, assim. Quando eles apresentam, né? Se apresentam, que eles cantam, que eles começam, que eles vão pra casa, né? Eu gosto muito da cena inicial lá da rainha. Aquilo é bem clássico, né? Aquilo é bem macabro, bem o espelho meu também. entrou totalmente na cultura até hoje. Tem gente que não viu Branca de Neve e sabe do lance do espelho meu. E o espelho também deu um trabalhão pra desenhar, né? Foi bem complicado, foi bem difícil com o recurso da época. Eu escolheria a cena da bruxa, da madrasta entregando a maçã pra ela e a gente vê a reação também, pela... aquela velhinha ali, né? que ela se transforma, né? É um desenho inesquecível também. Né? Também. A cara daquela velha é tipo, sei lá, acho que deve ter servido para modelo de qualquer bruxa que veio depois, sim, né? Sem dúvida. Bota uma verruga, a mocinha está sozinha, os homenzinhos não estão. Até a bruxa lá do Mágico de Oz deve ter chupado ali um pouco daquela... Afinal, morreu mesmo ou não morreu? Ou é quebrar o encanto? É quebrar o encanto. Tem a teoria que ela morreu. Pra mim, não. Pra mim, é o que aconteceu no filme, é aquilo mesmo. Mas vocês acham que ela morreu? A Branca de Neve morreu? Pra mim, morreu. Morreu? Eu sou a favor daquilo que a gente conversou. Eu acho que existe ali uma metáfora, existe ali um sentido na maçã, que remete ali a Adão e Eva, que descobriram o pecado depois de morder a fruta do conhecimento do bem e do mal. E ali você associa, na verdade, a Branca de Neve chegando à maturidade sexual. Ela está pronta para o príncipe. Eu entendo dessa maneira. Então ela morreu em outro sentido. O outro morreu. Gente, calma. Esse é para menores. Mas aí tem também essa teoria de que aquela até que eu postei lá, né, que ela teria realmente morrido no sentido real da palavra, e o príncipe é tipo um cara que vai levar ela pro céu, né? Um anjo. Porque o castelo realmente está meio nas nuvens ali, né? Isso realmente dá essa interpretação, né? Dá uma margem ali. Mas vocês falaram da bruxa, é engraçado, se a gente pegar nesses dias atuais em que tudo é cancelado, né? Tem uma frase ali que é sensacional, que ela fala que ela precisa ficar feia, então ela precisa virar o quê? Uma velha. Tem etarismo ali, né? na Branca de Neve. Se você pegar esses desenhos aí, eles vão ser cancelados à torto e à direita. Aliás, fica aí o aviso, né, para as pessoas que de repente não viram, vão se aventurar a ver os desenhos, que certamente tem uma série de coisas que hoje seriam canceladas. Vamos avançar na história? Só lembrando que isso aí veio de um conto dos irmãos Green, né? Muito modificado, evidentemente, né? Suavizado. E sempre com essa coisa, né? Do paraíso de Cucanha, da Idade Média, aquele lugar de leite e mel, em que ninguém precisa trabalhar, em que vai ser servido, vai se dar bem. Sempre essa coisa vão do felizes para sempre, e viveram felizes para sempre. Pô, que porra é essa, né? No final do conto original, a Branca de Neve a bruxa é obrigada a ir ao casamento da Branca de Neve com o príncipe usando sapatos de ferro incandescentes e é obrigada a dançar até a morte. Imagina, esse pessoal aí que cancela fica louco. Ainda bem que ele tirou essas coisas também, né? Não, tem gente que chega a achar que o príncipe tá assediando a Branca de Neve, que tava... Pô, peraí, ela é apaixonada pelo cara e ele salva a vida dela, pô. Mas peraí, mas tem uma invasão de propriedade ali no começo, né? É o mais fraco ali, né? Assim, porque o que é o príncipe? É um símbolo. É um bimbo, né? O cara aparece lá, é objeto de desejo dela. Invade a casa, pula o muro, né? Ele pula o muro. Até é um filme que as duas principais são mulheres, né? A vilã é uma mulher
E a principal ali, que até a própria Branca de Neve, ela é meio mandonazinha ali na casa dos caras. Ela acabou de chegar e já tá botando ordem naquele troço. Mas aí entra uma coisa que foi dita. Mulheres. Eu vi no. Zangado. Eu vi no comentário de um outro filme que nós vamos comentar aqui, que é o Aladdin, que é o seguinte: os diretores do Aladdin dizem que é muito difícil você cativar com um personagem masculino. Que é muito mais fácil você fazer isso com um personagem feminino porque você exagera nos trejeitos, nas atitudes, e você conquista o público assim. Se você exagerar nos trejeitos, nas atitudes do personagem masculino, não dá certo, não funciona. Então, já não estava muito legal o príncipe, né? Imagina se você começasse a exagerar. Eu acho que até uma coisa que nós, homens, aí fugindo de desenho, acho até da vida real mesmo, a gente é mais acostumado a esconder a emoção, também de ser mais forte e tal, também. E as mulheres expressam mais emoção, né? Então acho que facilita mesmo. Agora, só uma coisa, num desenho que os personagens principais são humanos, né? Grandes ou pequenos, né? Mas são humanos, ainda assim a gente tem uma coleção de bichinhos, né? Os bichinhos da floresta, que são que naturalmente já viram amigos dela, né? Ou seja, ela tem essa qualidade, assim, de essa simbiose com a natureza, essa coisa boa ali, né? Mas isso vai se perpetuar em todas as histórias, né? Tem sempre uma secla ali do herói, né? Por exemplo, vamos avançar, né? Pinóquio, já que a gente já está com quase 50 minutos aí. Vamos lá. Pinóquio de 1940. Quem é o protagonista da história? É o Pinóquio ou é o Grilo, né? É mais o Grilo. É mais o Grilo, né? O Grilo é o cara que quebra a quarta parede logo no início. Ele é o narrador. Ele narra. Pra que um ator precisa de consciência? E ele ele morria, né? Logo no começo da história original do Collodi, né? O Pinóquio que era dava mal uma pra burro, nele. O Pinóquio era ruim. As Aventuras de Pinóquio do Carlo Collodi. Deve ser interessante essa história do Collodi. Eu li há muito tempo e não tem nada a ver, cara. Eu li e a sensação foi essa, falar, porra, isso não é a mesma história, não é a mesma história. Esse cara escreveu errado. E é o próprio Walt Disney que decide mudar isso, né? Ele fala, porra, peraí, o melhor personagem da história morre? Não, no meu filme ele vai ser protagonista, porra. E outra coisa também do Grilo é que eles pensaram em fazer um grilo mesmo, né? E aí eles viram, cara, não funciona esse grilo com essas 6 patas, com pata peluda. E aí fizeram uma espécie de um homenzinho. E você sabe que é grilo porque dizem que ele é grilo. Porque, porra, não tem nada de grilo, né, cara? Só tem um rosto ali, Cricket. Ele é um homenzinho, aquele cara, né? Ele tem uma pegada meio do vagabundo do Chaplin quando ele aparece, né? Exatamente, bastante, né? Ele se inspirava, né? Quando ele faz o Coelho Oswald lá, ele diz que várias gags do Buster Keaton ele roubava e botava nos desenhos, né? Então ele se inspirava à torta e à direita. Mas nesse grilo falante começa, dizem também, essa história que hoje é muito comum, né? A última vez que eu fui no cinema foi para ver Kung Fu Panda 4. Quem é a estrela do Kung Fu Panda 4? É o Jack Black, né? Fazendo a dublagem do Panda. Mas aqui começa com essa história, porque ele pega um cara chamado, acho que Cliff Edwards, não é isso? Que era um cantor famoso, era o rei do ukelele, que o pessoal chamava na época. E foi o primeiro cara a cantar Singing in the Rain no cinema, em 1930. O primeiro filme que teve Singing in the Rain foi ele. E ele era conhecido. Aquele musical, né, que era um musical de variedades, né? Da MGM e tal. Isso. Você termina o filme com ele cantando. E para completar a equipe, os bichinhos, né? Além do Grilo, né? Tem o Fígaro, a Cleo. Tem toda uma turma ali, né? Cliff Edwards foi também o primeiro artista a vender 1 milhão de cópias nos anos 20. Olha o cara era grande. Mas também, assim, apesar da gente sempre estar vendo aí esses pecados desses filmes, né? O etarismo, o sexismo e não sei o que. Eu não vejo tantos, não. Eu não vejo tantos, legal, não. Eu não sou dessa galera. E apesar dessas teorias críticas aí em torno da própria penetração das indústrias, né? Do estúdio Walt Disney, incutindo valores americanos, imperialistas, na criançada, essa coisa toda. Eu não vou entrar nessa bobagem, mas uma coisa é certa, né? Tem valores ali que estão sendo passados. Nesse, principalmente, né? Quando tem essa questão
da humanização das pessoas, né, do próprio... As tentações do Pinóquio, né? A própria história principal, né, do quer se transformar num menino de verdade. Assim, guardadas as suas, né, comparações, mas hoje em dia a gente tem com toda a questão tecnológica, uma desumanização, né, que talvez todos nós tenhamos que estar sempre atentos para continuar sendo pessoas de verdade, né, em termos de não deixarmos dominar por certas coisas e coisas nocivas, inclusive. Mas isso, né? Então, parece que era uma coisa também típica do Walt Disney, né? Essa questão de... Ele achava que todas as histórias, né, pelo menos, né, os longa-metragens, ele tinham que ter uma mensagem, né? Você tinha que ser sempre, educativos. Né? E, pô, Pinóquio, acho que mais educativo aí desses 4 filmes que a gente vai falar, porque... Tem várias mensagens ali, né? Só essa mensagem clara, né? Você não vai pra escola e você vai virar burro numa ilha lá dos prazeres. Porque você, né? Esse negócio que impressiona, né? O boneco piscou, primeira noite lá, piscou. Amanhã você vai pra escola. Não. Primeiro é uma vacilagem do Gepeto, né? Porque, porra, o boneco nasceu num dia e já tava chutando a bunda do boneco, vai pra escola sozinho. Tu vai pra escola aqui, não vou nem te acompanhar. Vai. Mas era outra época, rapaz. Não era. Pega aí o grilo aí e segue nessa. Pô, outra época cheio de Honest Jones na rua, né, cara? No momento que ele dobra lá uma esquina, já tem os gatunos de olho em cima, não sei o que. É pior que o Rio de Janeiro, pô. Cara. É um negócio perigosíssimo, porra. E o Gepeto nem aí. A sedução da fama fácil, do sucesso, Sim. Aquela coisa, você vai se tornar um ator e tal. Mas, porra, isso é atualíssimo esse tema. Isso é engraçado também, né? Porque ele utiliza essa questão do virar um ator, né? Como um negócio tentador e meio que pejorativo. Tipo, tu vai virar um ator, vai, né? Em vez de estudar, você vai virar um ator, né? Em vários momentos essa crítica. Você tá fazendo filme dentro de Hollywood, né? Um negócio... Curioso. Mas ainda tinha muita visão de ator ser vagabundo, ainda tinha muito isso nessa época. Aquela falinha que eu citei, famosa do Grilo, né? Pra que um ator precisa de consciência? Vou embora, não preciso mais acompanhar ele, né? Mas vocês falaram do lado educativo, essa parte do burro aí talvez seja a mais aterrorizante de todas, né? Alexandre! Quando as mãos do menino viram cascos, aquilo ali é realmente Aquilo terrível. É uma cena forte até hoje, cara, do menino virando burro ali, né? Até usando sombra, aquilo é muito bem feito, cara. Vocês acharam que eu trabalhei bem? Alexandre, eu acho que todo mundo cresceu apavorado com a história de crescer o nariz, né? Sim. A história de mentir crescer o nariz, cara. Né? Porque o mentir crescer o nariz, aí vocês me perguntaram em off aqui se eu lembrava dos filmes, né? Cara, a gente lembra disso, né? Eu me lembro disso, mas assim, a minha impressão era que isso acontecia diversas vezes ao longo do filme. Só uma vez. Eu também. É? Então é um efeito Mandela ou foi um negócio tão... né, foi tão assim, assustador que aquilo marcou a gente ficou com aquilo na cabeça, caraca, ele vira, o nariz dele cresce várias vezes, toda vez que ele mente cresce o nariz, não, só acontece uma vez. Só uma vez. E aí, assim como o Espelho Meu entrou na cultura geral, a pessoa não precisa ter visto Branca de Neve para saber, também todo mundo sabe do nariz do Pinóquio que cresce quando mente, não precisa nem ter visto Pinóquio, então entrou total no porque isso aí passou a ser sempre usado, um em piadinhas e brincadeiras. Pelos pais para assustar as crianças, não minta, porque senão seu nariz vai crescer igual do Pinóquio. E acho que mais aterrorizante ainda do que até os cascos, aquela hora que o burrinho fala, eu quero ir pra casa da minha mãe, cara, uma criança vendo aquilo, pelo amor de Deus. Aqui, era trechos de filme de terror, né? Que não sei se vocês se tocaram, os vilões não são punidos. O João Honesto não acontece nada com ele, nem o cocheiro e nem ninguém. Eles se safam. Eu anotei isso também. E você não sabe o que acontece com eles, né? Mas eles não são punidos, realmente você não tem a punição. Você imagina que a Ilha dos Prazeres vai continuar acontecendo, as crianças vão ser sequestradas, vão pra lá virar burro, não sei o quê. E tem até o negócio que quando eles estão indo pra Ilha dos Prazeres, é um coche levado por burrinhos, então parte do pressuposto que eram antigas crianças levando eles. Estão ali, né? É assustador aquilo, e né? os caras vivem de vender burro, né? Um negócio bizarro. Muito triste. Mas dizem que
o Walt Disney foi criticado, né, por esse tipo de coisa nos filmes, né? O filme foi visto como dark. E ele falava assim, cara, eu tenho filha, eu tenho criança, eu não vou esconder isso das crianças, que tem um lado obscuro na humanidade, né, no ser humano. Claro, Então, mesmo o Disney achava isso, um cara que açucarava tudo, mas até ele achava isso. Então essas figuras, que aliás eu ouvi um podcast que o cara falava isso, eu não sei se vocês ouviram, mas eu acho que essas figuras do Honest John, né? Eu vi em inglês, tá? Não sei os nomes em português. João Honesto e Gideão. João Honesto, isso, Gideão. o João Honesto e o Gideão teriam sido baseados, a figura deles, né? Teriam sido baseados nos irmãos Barrymore, no John e Lionel Barrymore. Ele lembra o John Barrymore, lembra bastante. Então ele meio que se apropriou de novo, né? O Grilo é o Chaplin e os outros lá são os Barrymores, né? O que eu sei é que o Gideon tinha voz, né? Ele seria dublado ali pelo Mel Blanc, que era o cara que fazia as vozes da Warner. E aí tiraram as falas dele, no final ficou só um soluço. Isso. E aí entrou até uma história curiosa, que o Mel Blanc, o cara dublava o Pernalonga, né? Isso. Só que ele detestava cenoura. E aí reza a lenda que tentaram, ele tinha que fazer o som das cenouras mastigadas, tentaram dar nabo para ele, outros vegetais, só que nada ficava igual ao som da cenoura sendo mastigada. Então ele tinha que gravar o ruído da cenoura sendo ruída com um balde do lado para ele cuspir as cenouras mastigadas. Que beleza. Agora, é interessante que o Grilo... ele fala com o público, né? Aquela história aí, quarta parede. Quebra a quarta parede. Total, né? Canta no início, né? Que é a música que vai virar a canção eterna da Disney. Tema dos parques e tudo, né? Até do logo da Disney. Começa o filme, o Castelo da Cinderela, e a música do When We Wish Upon a Star. Que aliás ganhou o Oscar de canção, primeiros Oscars competitivos, né? O Oscar de canção e trilha sonora, e muito merecidos, cara. Realmente, primeiro de vários musical, Oscars de canção que a Disney vai levar, né? Ganhou. Não só as animações também, outros filmes, né? Live action depois. Agora, acaba que o lugar mais seguro e tranquilo que o Pinóquio entra é na baleia, né, cara? Na barriga da baleia. Mas aí vai uma crítica minha, tá? Eu não vivendo sei, bem lá dentro. Não sei de onde veio a baleia, se está no conto do Collodi. Eu achei, a única crítica que eu tenho ao filme, e isso me criou um certo distanciamento assim no momento que aconteceu, é que a história da baleia, ela é muito jogada, né? De repente ele volta, cadê o Gepeto? O Gepeto saiu, tá dentro da boca de uma baleia, caiu lá dentro da baleia, não sei o que, foi engolido por uma baleia. Aí eu fiquei assim, cara, de onde veio a baleia? Por que a baleia? Entendeu? Meio que me tirou um pouquinho da história, assim. Eu falei, tinha que ser uma baleia, mas legal. A baleia acabou sendo um marco também, né? Você lembra da história do Pinóquio, você lembra que ele terminou, né? Terminou não, mas até porque a animação ali também é sensacional, né? Não, o filme inteiro, né? O filme é maravilhoso. Isso a gente pode falar tecnicamente, né? Isso eu reparei, assim, uma diferença grande entre o Pinóquio e a Branca de Neve. Cara, o Pinóquio, se fosse lançado hoje, faria sucesso, inclusive em termos técnicos, assim. As crianças iam gostar. Só para te responder, Fred, no conto, no livro do Collodi, na verdade não é bem uma baleia, é tipo um tubarão branco, que eles dão até um outro nome, não é monstro como no filme. No Pinóquio, né? No Pinóquio. Mas, enfim, tem também uma situação dessa. Então veio daí. Agora, o Disney consta que uma das coisas que ele ter mudado foi... queria trazer uma referência até bíblica ali, a questão do Jonas, engolido pela baleia e tal. É importante lembrar também que nesse filme, todos os considerados ali os 9 velhos, né, da Disney, trabalham nesse filme. O time de elite da elite dos caras. E também outra questão é que ele utiliza aquele chamada câmera multiplanos, né, que ele tem lá um processo de... na abertura a gente já vê, né? Quando a câmera está chegando na vila. É uma série de mas no Branca de Neve tinha também. Com desenhos. É algo tão banal hoje, né? Que quando a gente fala disso... que eu acho que aquela cena que apresenta a vila, aquele plano sequência, mostra uma complexidade muito grande em relação à Branca de Neve. Ali, né? É feito com esse tal de multiplanos, que o Alexandre descobriu, me passou um vídeo, disse que essa Lotte Reisner, essa moça que era animadora também, fez as aventuras do Príncipe Ahmed, ela usou isso, ela criou
esse sistema, e depois o Disney foi lá, se inspirou, patenteou nos Estados Unidos como sendo deles e tal, mas ela teria inventado isso. Mas é uma coisa bastante complexa, né? E mais uma dessas inovações, ou dele, ou foi dela, mas que vem com a animação, né? Marcelo me corrija, mas parece que ele não foi muito bem de bilheteria, até porque daí não já foi, era 40, já dinheiro, explodiu né? a guerra, né? Já perdeu o mercado europeu, o mercado europeu, né? Até o mercado brasileiro virou importante para eles, até a Disney veio aqui ao Brasil, né? Veio e fez até Zé 2 Carioca, filmes com o Zé né? Carioca, que são até uma cena linda, né? Antes disso, nesse meio tempo, ele também já estava preparando ali o Fantasia, né? Já. Com som estereofônico. Tinha o Bambi também, né? E o Bambi, né? Que saiu um pouco depois. O Bambi era para ser o segundo. Mas aí Bambi tinha dificuldade foi tão complexo técnica, né? E o Bambi é muito bonito, assim, visualmente, é um filme lindíssimo. Eu gosto dos 5 ali. Dos 5 que é meu são preferido, ótimos. assim, quase, sabe? Assim, não, pra mim é o Pinóquio. Eu adoro muito o Bambi. Pra mim o preferido também é Pinóquio. Ah, não, você estava falando do Bambi, desculpa, confundi, mas eu ia citar o Dumbo, esquecemos de falar do Dumbo. Que é legal pra caramba também. Pô, o Dumbo foi o mais pé no chão desses aí e deu bastante dinheiro, foi muito elogiado também. Ele é o mais simples desses 5, né? Que é Branca de Neve, Pinóquio, Dumbo, Fantasia e Bambi. Ele era o mais simples e surpreendeu. Vocês sabem, eu tenho um filho de 3 anos, né? E, como qualquer criança de 3 anos, ele não fica muito tempo fixo no que tá passando na TV. O Dumbo ele aguentou, cara. Ele viu ele inteirinho, do começo ao fim, aí depois queria ver de novo. Mesmo a cena dele bêbado ali, dos elefantes, ele ficou, né? Cara, aquela cena do delírio dele, né? Do sonho ali, ele bêbado, aquilo é sensacional. Cara. Eu tenho que rever Dumbo, cara. Dumbo é um desses que eu vi lá atrás, Fantasia, eu queria rever gosto também. Gosto muito do que hoje provavelmente seria cancelado dos Corvos lá no final, cantando o jazz. Eu gosto de tudo, cara. Você não me incomoda em nada. Adoro. Mas vocês que são mais, assim, não sei se vocês eram tão... Fred eu sei que não. O Alexandre um pouco, até pelo esse lance das filhas, o Tony eu não sei. Vocês tiveram uma impressão muito boa desses 2 filmes e depois dos outros que a gente vai falar? Assim, como é que vocês viram isso? Porque eu adoro esses filmes todos de paixão. No final a gente pode se perguntar aí qual é o preferido de cada um. É difícil, a gente não teria como destacar todos. A gente escolheu 4 aí para pontuar, a gente já falou do Branca de Neve e Pinóquio, mas poderíamos trazer muitos outros. Eu gostei sim. Assim, eu gostei mais do Pinóquio do que Branca de Neve. Tá? Mas gostei do Branca de Neve também e sei da importância do filme, não, claro, e tem esses aspectos mais sombrios também, achei interessante, não lembrava dessas coisas. Os 2 subiram no teu conceito, que você não gosta tanto de animação. Com certeza. Subiu bastante, né? Sim. Eu gosto de animação, o meu preferido é o Pinóquio, né? Eu acho Pinóquio obra-prima, mas eu aproveitei, né, depois que eu fui convidado para participar do episódio, para rever um filme, uma animação que eu tenho um afeto, né? Eu tenho um carinho todo especial porque foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema. Se você me perguntar qual foi o primeiro filme que você viu, não vou lembrar com precisão, mas provavelmente foi algum filme dos Trapalhões, ou pode ter sido O Cão e a Raposa, foi lançado quando eu era muito pequeno, ou pode ter sido esse filme que eu tenho um carinho, que é A Dama e o Vagabundo, que ele é lá dos anos 50, mas, enfim, eu era criança, devia estar passando, devia ter sido relançado, e eu assisti no cinema, e eu adorei esse filme quando eu era criança, revi depois, e aproveitei para dar uma olhada de novo. Você falando nisso, aproveitar esse ensejo aí, eu acho que um dos primeiros desenhos que eu vi no cinema, pelo menos assim, que eu lembro de ter me marcado muito, e aí eu não sei nem se o ano bate com, né, eu sou de 74, mas foi aquele Bernardo 101 Dálmatas. Aquilo é de Esses filmes quando? eram constantemente relançados, do começo dos anos 60, 61, 62. Isso, então, eu devo ter visto num relançamento desse, e eu lembro que virou um filme preferido, assim, né, de criança. Cara, sim. O Pinóquio eu vi no Drive-In da Lagoa, que nós 4 somos cariocas, né? De repente quem tá ouvindo a gente não sabe. Lembra do Drive-In da Lagoa? Era pertinho. Entre o Tivoli Park e o Flamengo, né? Sim, eu me lembro que quando eu mudei ali pra Gávea, o drive-in ainda existia o esqueleto, assim, né? Você via que era um drive-in, já tinha acabado aquele negócio,
85 isso. E eu fiquei maravilhado. Eu devia ter uns 6, 7 anos. Eu fiquei maravilhado. Cara, que filme maravilhoso, assim, porra. E até hoje eu acho isso. É incrível. Não é um filme assim, eu vejo mais velho e agora eu vejo. Não, cara, incrível. É o teu incrível, preferido? Assim. É o meu preferido da Disney como um todo. Assim. O melhor filme de animação que eu já vi é o Pinóquio. O Pinóquio. Agora, a gente vai dar um saltão, né? Pra daí surpreender você. Ir para os anos 90 aí da Renascença, mas eu acho que vale passar ainda que rapidamente desse período, porque você falou aí da questão da guerra, né, da aproximação dele aí com a política de boa vizinhança. Diz que ele teve outras razões para vir para cá, né, até porque estava tendo uma questão de disputa mesmo da empresa, greve, né, e tal, então daí ele... Que machucou muito ele, machucou muito ele, assim, claro que as pessoas tinham suas razões para estar de greve, óbvio. Mas ele se sentiu atingido ali. Se você quiser, eu dou um preâmbulo rápido pra gente já passar pros dois finais. Teve aquele lance do próprio estúdio ser invadido, vamos dizer assim, pelo exército. Pelo exército. Questão estratégica. E ele acabou meio que jogando o jogo deles e fazendo curtas. Foi sobrevivência. E até tem aquele curta, eu até vi, eu nunca tinha visto, eu botei pra ver o da torta na cara do Hitler lá no final e tal. Führer's Face. Vida de nazista. Ele teve que fazer, claro que assim, todo mundo se engajou um pouco na guerra, claro que teve o lado pessoal dele, mas ele foi obrigado, o exército tomou conta do estúdio dele e ele passou a ganhar mais dinheiro em cima de contratos com o governo, assim, porque ele perdeu dinheiro com o Bambi, perdeu dinheiro com o Pinóquio, ele ficou bem perto de quebrar e eles precisaram sobreviver ali, e mesmo depois da guerra, eles fizeram vários filmes assim que foram coleções de curtas. Se você for ver o Fun and Fancy Free, Make My Music, eu não sei o nome desse filme em inglês, tá? Sim, o que eu sei em inglês Maestro. Música Maestra, teve um que Você Já Foi à Bahia. Tudo isso aí ele fez uma conjunção de filmes, né? E viajou aqui para América do Sul. Fez o Zé Carioca, né? Zé Carioca, que eu acho muito legal, tem gente que fala mal, mas eu acho bem bacana. Né? Agora, interessante que ele conseguiu foi proteger o Mickey um pouco dessa questão de fazer propaganda, né, de guerra, porque ele dizia que o Pegou Mickey mais o Donald. O Mickey era um personagem mais inocente e tal, então não teria muito. E o Mickey ele já tinha né? limpado, né? Se você for ver o Mickey do começo, foi um primeiro sucesso de arrumba da Disney, foi o Mickey. Porra louca, ele é meio doidão, e ele vai sendo limpado e vai ficando sem graça, e quem passa a ter graça é o Donald e o Pateta, né? O Mickey vira esse personagem a própria mais personalidade, né? O Donald, como é um estourado, é um cara que reage, negativa, é um personagem negativo, quase. Mas que humano, né? Deixa queimar ele aí, até o próprio Pateta, né? Tem aquele curta que todo mundo cita do Pateta dirigindo, que é um cara, cidadão exemplar que quando entra atrás do volante se transforma num demônio, né? Os desenhos do Pateta são muito legais, né? O que eu mais gosto é do Pato Donald, cara, eu sou fissurado no Pato Donald. Eu não conhecia nada sobre a questão da Canção do Sul. Eu descobri aí sim. no podcast que eu ouvi. Chegou a ver esse, Marcelo? Eu vi tudo, Fred, eu vi tudo. Não tem filme da Disney que eu não vi não, cara. E mais de uma vez todos eles. É um exemplo bem desenvolvido do live action, né? Tem uns atores, o ator negro ali e tal. O Canção do Sul, a Disney tem vergonha dele, né? Tem até a Hattie McDaniel. Ela baniu completamente, né? O que aconteceu ali é que a Disney fez o que a Disney sempre fez. Ela açucarou o troço. Então ela contou uma história do Sul um pouquinho depois do fim da escravidão, mas ainda com negros ainda muito pobres, aquela situação lá. E ela fez o que ela faz sempre. Ela açucarou o troço, botou música bonitinha e tudo mais. Aí o povo não queria mais ver aquilo, né? Então ele foi muito criticado ali. Não que ele fez uma coisa contra os negros, eu acho que não, tá? Mas realmente ele contou uma história muito bonitinha. E o povo, não era bonitinho assim como você fez. Então as pessoas receberam muito mal, né? Ele fez sucesso de um lado e muito... Ele romantizou, né? Mas isso foi mais a partir dos anos 80, 90, Marcelo? Esse não, já na época teve... Não, cancelamento depois. Porque a Disney ainda chegou a lançar em VHS e tal. Mas mesmo em 48 teve crítica bastante, sim. Mas cancelar os anos 80. Tirou até os personagens lá da Splash Mountain. Eles tiraram até Splash Mountain mesmo, a atração, né? Porque era a música do Canção do Sul que embalava lá. Zipa de Dudá, que era uma música até bem bacana. Mas faz uma cronologia rápida aí pra nós a partir ali de 50, mais ou menos. 50 é o Cinderela, né?
Ou é Bela Adormecida? Eu confundo. Isso anos 40. Então, assim, chegou a acontecer, e vai acontecer de novo nos anos 80, chegou a acontecer nos anos 40, das Disney lançar filme e as pessoas nem ligarem muito, assim, tipo, a Disney já passou, ela agora faz umas animações aí mais ou menos e tudo mais, deixou de ser o evento que era. É bom lembrar que eles passaram a investir também no live action, né? Fazer filme. E passou a fazer até filme de natureza, de documentário de natureza. Também, Mas o que ressuscitou foi o Cinderela. Ali eles ganharam muito dinheiro, aí voltaram a ser elogiados, tipo, finalmente a Disney fazendo o que ela faz de melhor, né? Uma princesa ali no centro, isso. E a partir daí pegou uma boa sequência. Dama e Vagabundo, Peter Pan, esses filmes todos que são Dama clássicos. Dama e Vagabundo também, foi o primeiro roteiro original da Disney. É. Que era sempre que não tinha nenhuma histórias, em fábulas e tudo mais. No Alice e ele até justifica, né, o porquê das fábulas. Ele fala, porra, de graça, não tem direito. Mas você pulou importantes, né? 51 acho que é o Alice, né? Não. Sim, teve, é que eu tô fazendo rápido, claro, não vou falar tudo. Claro. Mas, Alice, Peter Pan, vai lembrando aí, ele já fazia filme tipo, por exemplo, A Ilha do Tesouro, já fazia filme com pessoas, né? Que também fez muito sucesso. Cara, ele fez um tal do 20 Mil Léguas do David Crockett, Submarinas, é dele também, 20 Mil Léguas Submarinas, até com o Kirk Douglas, né? Então, foi a segunda era de ouro da Disney, esses anos 50. Mas ali, Disney, já estava virado em fazer a Disneyland. E ele foi o primeiro cara de todos esses grandes estúdios a enxergar a importância da TV. Então, enquanto todo mundo brigava contra a TV, ele abraçou a TV, fez acordo com a ABC, inclusive. Tipo, eu faço programa para vocês e libero alguns dos meus filmes, e vocês me dão dinheiro para construir a Disneylândia, que era esse tesão que até o Alexandre já falou, né? De criar um parque para a família inteira e tudo mais. E que, de novo, disseram e ele, de novo, arriscou a grana dele toda, se tivesse dado errado, e ele ia se quebrar, mas ele sempre venceu essas apostas de tudo ou nada, dava tudo, né? E aí ele criou a Disneylândia, né? E foi esse sucesso absurdo, né, cara? Você vê o que esse homem, né, esse cara dali do interior dos Estados Unidos mudou o mundo, né, cara? Sem dúvida. Porque criou esses parques todos. Olha o que a Disney é dona hoje, né, cara? ESPN, Marvel, Star Wars. Lucasfilm, porra. Lucasfilm, tem uma coisa interessante. O cara tem tudo, praticamente. Até demais, exatamente, eu concordo. Passou do ponto. ESPN, né, porra? Esse cara tem tudo, cara. Uma coisa interessante sobre os parques, né? E sobre o próprio mundo de fantasia que o Disney fazia questão de criar. Ele primeiro faz a Disney lá na Califórnia, não é isso? Isso. E aí, quando dá certo, as pessoas começam a comprar prédios ao redor, né, daquele terreno. Valorizou, e o Disney fazia questão que a pessoa que visitava o parque não tivesse nenhum contato com realidade. Não podia ter contato com a realidade. Então, se você vê prédio, você já tá tendo contato com a realidade. Aquilo ali não pode acontecer. Quando ele compra os parques, os terrenos para fazer os parques em Orlando, ele já compra uma área imensa, em outra proporção, justamente para ninguém construir nada ao redor dos parques. Não pode ter contato nenhum com a realidade. A pessoa está vivendo uma fábula, está vivendo um conto de fadas quando entra no parque da Disney. E faz aquele lance de ser subterrâneo, né? Dizem que em Orlando o parque mesmo ele fica como se fosse num segundo andar disfarçado, né? Isso. Porque embaixo é onde a galera da técnica mesmo, né? Os profissionais que trabalham no parque circulam. Então ele não queria, ter lá uma vendinha lá de comida e chegar um caminhão da Coca-Cola. Isso é parte da realidade também que não poderia misturar, né? Exato. Então ele cria esse subterrâneo, é interessante essa visão do cara, né? Final dos anos 50, Bela Adormecida, aí entra lá o teu predileto da infância, o 101 Dálmatas, o Mowgli, que foi o último que ele fez vivo, né? É isso que eu queria falar, o Mowgli. O Mowgli eu acho bem interessante, cara, e realmente foi o último que ele chegou a trabalhar, né? E o Mary Poppins foi o último que ele se envolveu bastante, foi o Mary Poppins. Esse ele queria bastante, e foi um filme com animação, né? Até tem um filme interessante sobre isso, que é o Walt nos bastidores de Mary Poppins, que é bacana, que mostra o lado da escritora brigando com ele, né? Aristogatas, Robin Hood. Não, aí Aristogatas ele já morto, aí que tá. Não, ele já morto, Aí ele morre, né? A gente tá pulando um monte de coisa. Aí ele morre e podia ter sido, entre aspas, o fim da Disney, né? Podia ter com a morte do grande criador. Ele morre em 66, né? 66. E não aconteceu, né? O Roy tocou principalmente a construção de Orlando, né? Ele não chegou a ver pronto, né? O Disney já tinha comprado o terreno, já estava fazendo até a Epcot, que hoje a gente conhece como aquele parque lá, até meio, né, de pavilhão do mundo e tal. Na verdade seria uma cidade futurista, só que não rolou, ele morreu e virou essa Epcot, que agora que é até interessante, mas não era o que ele queria. Ele queria uma cidade real mesmo, do futuro.
Aí ele morreu, o estúdio sentiu, mas não morreu, né? Se você for ver as animações ali do fim dos anos 60, dos anos 70, não são tão mágicas, né? Deu uma caída ali, Aristogatas mesmo, né? Eu gosto, por exemplo, do Spider-Man, mas muita gente não curte tanto, Robin Hood. São bons, mas não são do nível daqueles... Aí eles criam o Ursinho Pooh, né? O Ursinho Puff também, que ele fez sucesso até. E até teve o Cão e a Raposa, que foi meio já largando esses 9, já saindo e entrando a galera nova. E aí começa a época do Eisenberg assumindo a Disney, né? O Roy Disney Michael Eisner, né? Michael Eisner. Aí vem a chamada Renascença ali, né? Vem a Renascença. 9, eu acho que o que marca mesmo é a Pequena Sereia, né? Pois porque diz que nessa época, antes da Pequena Sereia, o negócio estava feio mesmo. Tava feio. Tava quase pra fechar, né? Não, já, o Eisner falou, cara, vocês vão fazer um museu aqui, é isso? Porque vocês têm que fazer coisas novas. Eu sei que o Disney é importantíssimo e tudo mais, tem que começar a fazer novos filmes. Os caras que viraram essa chave são justamente esse Michael Eisner, né? Início dessa renascença da Disney. O cara veio da Paramount. Aí ele traz né? o Katzenberg, o Jeffrey Katzenberg, também da Paramount, era um cara que trabalhava com ele, e esse cara é o chairman, né, é o cara que é o chefe de produção, né, do estúdio. É o que aparecia. É o que aparecia, é o que vai cuidar dos desenhos mesmo agora. E o Frank Wells que vira presidente, né, que o cara veio da Warner Bros. Eles brigavam o tempo todo, mas botaram para andar. E se você for ver alguns desenhos dos anos 80, cara, eu que gosto de quase tudo, eu não gosto de alguns. Por exemplo, o Caldeirão Mágico eu acho fraco. Tem o do Oliver e seus amigos, não me diz nada. Assim, o nível estava baixando mesmo. E aí eles começam a trabalhar, e tem o do Roger Rabbit, que foi até um bom sucesso. Até hoje em dia é bem esquecido, né? Mas fez um bastante sucesso na época. E aí a Pequena Sereia. Cara, eu me lembro, por exemplo, a Pequena Sereia, eu fui ver aqui no Brasil... Cinema meio vazio, assim, não era tinha deixado de ser um evento, que aí começa a ser um evento com a Bela e a Fera em diante. O Pequena Sereia foi o abre alas ali, mas não fez esse sucesso todo, não. Mas é engraçado que esses todos, já a Pequena Sereia, se tornaram aí números, né, permanentes nos parques, né? Sem dúvida. Com o uso de canções famosas, bem, né, explorados, né? E aí, junto dessa transformação desses executivos, né, vem, eu acho que a figura desses dois, né, o Alan Menken e o Howard Ashman. Foi fundamental. Que são os caras que vêm eles acho que encenaram a Pequena Loja dos Horrores na Broadway, não foi isso? O Howard Ashman foi uma recomendação do David Geffen. Vocês conhecem da gravadora, né, da Geffen Records. Ele quem apresenta o Howard Ashman e fala, olha, contrata esse cara que vai dar certo. E aí ele chega e fala, olha, vamos fazer uma coisa que ninguém fez ainda, vamos fazer um grande musical da Broadway aqui, transforma as animações em musicais da Broadway, né? Tem mais uma pegada de musical da Broadway, né? E aí esses filmes aí, esses dois que a gente escolheu para falar dessa renascença, né, que é a Bela e a Fera e o Aladdin, né, foi uma sugestão do Marcelo falar desses dois, eu acho que vem nessa pegada, né? E, porra, funciona muito bem, né? Bela e a Fera, a primeira animação a concorrer ao Oscar de melhor filme. Eu lembro que na época eu fiquei, porra, Eu me lembro você reclamando. Preconceito atuando forte. Porra, é mesmo? Fala, é um filme muito bonito. Agora, porra, entre os dois, cara, eu vou falar um negócio Aladdin aqui, vocês vão ficar estarrecidos. O que me pegou mesmo foi Aladdin. Aladdin é maravilhoso, cara. Porque Aladdin eu achei sensacional. Mas antes de falar dele, vamos falar do Bela e a Fera aí. Eu tô nessa pegada também de ter visto dezenas de vezes o Bela e a Fera, por causa das meninas, e, cara... É bacana. Ele fica um pouco cansativo, principalmente pro adulto do sexo masculino, em algum momento, mas tem o seu valor, e principalmente a mensagem, né? Sempre a mensagem, né? Daquela coisa de ver além das aparências, né? De abrir o coração. Também é um Pinóquio disfarçado, né? Porque ele se torna um homem de verdade, que sabe amar e que, né, amolece aquele coração bruto, a fera, né? Dos 4 que a gente escolheu, 3 tem mortes falsas. Assim, a Branca de Neve em tese morreu, aí o príncipe vai lá, beija ela e salva ela. O Pinóquio morre, em tese né, morreu. Cara, é impressionante. Ele o Pinóquio morre e a fera morre também. A fera morre como fera, mas aí só porque volta a ser homem
aí vive? É estranho isso, né? Tava no contrato? Não, o contrato era alguém se apaixonar por ele mesmo sendo fera, entendeu? Aí ela diz, eu te amo e tal. Não precisava nem ter beijo, né? Detalhe, não era questão de beijar. E ele se apaixonar também, né? E ele se apaixonar também. E o contrário do Branca de Neve, né? A mulher que salva o cara que precisa do beijo dela nele. O Bela e a Fera tem essa situação, né? Porque o cara é o príncipe, né? Só que ele tá aprisionado. Então já começa aí, não é uma princesa, né? Apesar de que tem uma princesa em potencial, que é a Bela, né? Mas tem essa questão do cara tá aprisionado, né? Isso é uma coisa também que eu tava até brincando com a Cecília, como tem gente aprisionada, né? Buscando liberdade. Você tem um gênio da lâmpada aprisionado na lâmpada, no Aladim. Você tem a Branca de Neve, que é uma prisioneira na forma de uma serviçal do castelo, né? Ela tá lá, é uma princesa. E ele, no caso, ele tem tudo, né, cara? Ele é senhor daquele castelo, ele tem tudo, ainda assim ele tá preso. Assim como não tem nada. Os seus serviçais estão presos nas formas de objeto ali. E aqui, né, os assessores dos heróis ali, né, não são bichos, né? São objetos, né? Tem um relógio, você tem um candelabro, né? São humanos presos naquelas formas, né? Naquelas formas. Tem algumas coisas que me pegam bastante nesse filme, cara. Nesse No Aladim, as músicas, cara, ficam martelando na minha cabeça o tempo inteiro. As músicas são excelentes, maravilhosas e sensacionais. Agora, na Bela e a Fera tem uma coisa engraçada que eu tava reparando. É frequente nos filmes da Disney, que, como a gente falou do Pinóquio, que o personagem principal é o Grilo Falante, é engraçado como é frequente que o personagem título não seja o personagem mais atraente, o personagem mais legal do filme, né? Na Branca de Neve, os 7 anões são os personagens mais legais. No Aladim, o personagem mais legal é o gênio. E aqui na Bela e a Fera, pelo menos o personagem título, eu acho mais legal a fera, né, cara? A fera pega legal. E o que eu acho... Porque ele é meio Pato Donald, né? E o que eu acho bem bacana também é que a gente tem uma história que se desenvolve aqui da fera e do vilão do filme, o Gaston, que o Gaston não é exatamente um vilão, né? Ele é adorado no começo do filme pela vila. Ele é um cara que, apesar de ser rude, grosseiro e tudo mais, ele é um herói da vila, cara. Todo mundo ama o Gaston, as mulheres querem casar com ele. A Bela é que é diferente e não quer. Ela é uma garota estranha, ela lê. Ela lê. Mas à medida que o filme passa, a fera vai se refinando, vai ficando mais humano. E o Gaston vai se bestializando, cara. Isso que eu acho sensacional. Então ali você começa a questionar... começa a questionar como você faz no Frankenstein. O que é humano? O que é bestial? O que é um monstro? O que é humano, afinal de contas? Me lembrou muito o Frankenstein, né? Principalmente ali quase o destino da fera ali, né? No fim, né? No fim, a vila ainda atrás dele, com certeza. Frankenstein ali puro. Ali. Essa nuance é muito atual, né, cara? Da pessoa que tem o hábito da leitura como ela, né? Ela é motivo de chacota, né? Ela é metida inteligente. Ele joga mais o livro dela bonita. 2 vezes. Ele joga o livro dela 2 vezes na lama. Porra, nada a ver. Né? E o filme tem um pouco dessa coisa, né? Que faz bastante sucesso até por isso do empoderamento feminino. Isso. Né? Isso foi bem feito, né? Porque eu acho que hoje em dia, por exemplo, a Disney foi forçando a barra nessas lacrações e tal. Mas a Bela e a Fera não irrita em nada, cara. É muito bem feito, é uma personagem interessante, forte. Mas eu acho, talvez, muito disso tenha sido porque o Michael Eisner, ele fez uma exigência nesse filme que foi o seguinte. Geralmente, as animações eram feitas a partir de storyboard, né? Os caras fazem o storyboard e ali está a história e você vai seguir com os animadores, né? Primeiro vai fazer as vozes, né, e tal, depois vai fazer a animação e tal. Aqui ele exigiu que tivesse um roteirista. E aí eles chamaram uma mulher chamada Linda Wolverton. Então, de repente, essa mulher deu estoque, né, na personagem da Bela e puxou a história mais para esse lado. Que a gente ficou bacana. A gente compra tranquilamente. O quanto absurdo seria ela se juntar com aquele cara ali, que não tem absolutamente nada a ver com ela. Não tem nada a ver com ela, Mas isso é interessante também. E o Tony falou das músicas, né? Parece que no início não era para ser um musical, né? Primeiro assim, era para ser sério. A Disney já tinha tentado adaptar a história da Bela e a Fera nos anos 30. Acho que era até um dos projetos ali depois da Branca de Neve que eles chegaram a considerar. Não foi para frente porque achavam complexo a animação,
Nos anos 50 também eles tentaram, desistiram, acho que pela mesma razão. E agora agora não, né? Em 90, no início dos anos 90, 91, no né? 91, é que serve, eles voltam para esse projeto e é um desses que faz a Disney renascer, né? Tem um plano nesse filme que me impressiona ali, que é quando eles têm um jantar ali e ele leva ela pro tipo salão de baile, lembra até o salão de baile lá do Leopardo ali, aquela coisa, só eles dois, né, claro. E a câmera tá lá no alto, né? Você vê os pontinhos CGI, meu amigo. Sensacional. Aquilo ali é computação, né? Aquilo não ali, tinha como não ser, né, cara? aquela coisa que passa o candelabro, né? Você vê o candelabro, já é um iniciozinho do uso da CGI, né? Porra, porque ali não teria como não ser, né? Fazer, nem com multiplano daria pra fazer aquilo ali, a câmera descendo, ela mergulha e vai... Passa pelo candelabro e pega lá, eles. E aquela cena, acho que é mais marcante e acompanha No final, o que eu vi que era a Angela Lansbury, né? Que fazia a voz da xícarazinha. Da xícara. Né? Ela que canta. Xícara mãe, sim. né? Uhum. Que tem vários filhinhos, mas tem a xícara mãe ali, que era a cozinheira, acho que do castelo e tal. Mas é ela que faz, né? E ela canta no Oscar, né? Você vê a canção no Oscar, ela canta junto com a Celine Dion e com Peabo Bryson. Peabo Bryson, né? Pô, e teve essa coisa marcante, né? De ser a primeira animação indicada a melhor filme. É isso, Marcelo? Isso, e ganhou o Globo de Ouro de comédia também, de comédia musical. Também foi a primeira filme vez. De comédia musical. E é indicada a quantos? 5 Oscars, eu acho, né? Tem mais som, ganha de canção, né? Ganha de canção e trilha sonora, isso. Muito justo, trilha sonora, né, assim. Mas é indicada a som, edição de som. Tem uns 4 ou 5 Oscars aí. Mas é que 3 indicações foi pra canção. Das 5 indicações, 3 foi do Bela e Fera. E entre as músicas, né? Entre as canções, tem uma no filme que é extremamente pessoal do Howard Ashman, né? Que é importante lembrar, ele chegou no final do filme já muito doente, ele morreu, ele era homossexual e era portador do vírus HIV, né? Ele tinha AIDS, e ele morre de AIDS e ele coloca tudo, né, no filme, muito da vida pessoal dele, e ele dizia que aquela música do Kill the Beast, era como ele se sentia como homossexual, portador do HIV, naquela época, nos anos 90, anos 80, 90, né, que tratavam a AIDS como câncer gay, né, havia muito preconceito, enfim, aí aquele ali é o sentimento do cara como alguém perseguido, né. E no Oscar foi o parceiro dele agradecer, foi os dois lá, o cara foi, ele agradeceu, falou, ele morreu de AIDS e tudo mais, então tem um momento muito tocante, assim. Foi o cara que recebe o Oscar, né, no lugar dele, né. E foi um trabalho excelente dele, ele era para fazer o Aladdin, aí chamaram ele para justamente vem salvar a Bela e a Fera, porque não tá funcionando, e aí ele botou... Acho que ele chegou a começar, né, algumas músicas do Aladdin, com o Mencken, são com ele também. E tem um agradecimento lindo a ele no fim do filme, né? De que ele deu voz a uma sereia e alma a uma fera e tudo mais. O filme é dedicado a Howard Ashman, realmente, que foi fundamental. A parte musical é fundamental. A gente não falou do Ned Washington Lee Harlin, né, dos primeiros filmes. E agora o Alan Menken e o Howard Ashman, né? E as crianças adoram as músicas, assim, coisa que até hoje faz sucesso, né? E aí mais um ano depois sai o Aladdin. 92 aí, que é o que a gente escolheu destacar por último, apesar de que eu gostaria de destacar o Rei Leão também. E eu levei um pito aqui, cara. Você ainda prefere o Rei Leão? Você preferia ainda o Rei Leão? O Rei Leão, que é importante lembrar, diziam que era um Bambi na África, né? Que não ia dar certo. Mas o Marcelo sabe disso. Eu levei um pito aqui dentro de casa, minha esposa. Como? Vocês não vão falar de Rei Leão? Cecília... Mas eu acho o Aladdin tão melhor, assim. Eu gosto muito do Rei Leão, mas eu acho o Aladdin superior, cara. A gente tá deixando o Rei Leão pra fazer um episódio de filme. Cabe. Vai também, cobrar depois. Viscoso, porém gostoso. Fala aí, mas o Aladdin é um show, né, cara? É um filme muito engraçado, o Robin Williams dando um show. Foi o que me pegou, cara. E vou te dizer por quê, né? Porque eu achei assim... Como falar isso sem... Eu acho que ele tem muito pra adulto ali, né? Tem animação muito pra adulto, assim, em diversos pontos. Essa questão do gênio
ser quase que um Groucho Marx. Né? Tem muito de Groucho Marx ali, tanto é que tem um momento ali que ele vira o Groucho Marx, né? Sai rapidinho assim andando, não sei o que. Até em preto e branco e tal, tem uma homenagem, ele fica se transformando, né? Tem várias homenagens, né? Jack Nicholson, Jack Nicholson vira o Schwarzenegger. Ele vira o Pinóquio, porra. Vira o Pinóquio, bota chapéu do Pateta no final. Então tem muita referência, tem muito esse humor meio surrealista, que é coisa de cartoon mesmo, né? Parece até uma volta aos cartoons ali originais, do Mickey, aqueles negócio louco e tal. Essa roupa de Pateta no final, Fred, é de um filme, um curtinha que o Robin Williams fez pra Disney, chamado Back to Neverland, e que ele usa exatamente aquela roupa. Olha só. Com aquele chapéu do Pateta. E tem aí o Robin Williams, né? como você falou. Que, porra, o cara rouba ali o filme, né, cara? Rouba o filme. Sem dúvida. Sem dúvida. Ali... Até chegaram a pensar em ele ser indicado para ator coadjuvante, mas aí acharam que não, ele não aparece no filme. Mas eu acho que cabia, cara. Mesmo sendo uma atuação só. E também já conceberam o filme para ser dele, né? Na verdade, pensaram já no papel do gênio, prioridade era o Robin Williams, vamos fazer ao redor dele, e acabou influenciando em todo o filme. E é isso que o Fred falou, que talvez seja o filme mais assim, caricatural, mais cartunesco, né, da Disney, né? Ou um dos mais cartunescos da Disney. E de novo é um projeto que quase foi cancelado, né? O Jeffrey Katzenberg, quando viu lá o início, né, os primórdios ali da animação que eles estavam fazendo, mostraram algumas cenas para ele falou, não, galera, não vai rolar. Não, e um dos erros era porque o Aladdin ele era muito menino. E foi uma coisa que ele falou, eu não acredito tinha cena na com a Jasmine. Mãe, né? Não, e ele tinha jeito de menino, corpo de menino. Sim. Ele falou, a Jasmine não vai se apaixonar por ele. Aí eles acabaram copiando o Tom Cruise, né? Dizem que ele começa com 12 anos na animação, depois eles pensaram, não, vamos botar tipo 15 e termina com quase 18, porque realmente... qual é o nome dela? A Jasmine não ia gostar do menino. Era pra ser inspirado no Michael J. Fox, né? E aí depois é que virou o Tom Cruise. O Katzenberger fala isso, né? Vocês estão botando a Julia Roberts pra contracenar com o Michael J. Fox. Tem que ser a Julia Roberts com o Tom Cruise. Entendeu? E aqui é invertido também, né? Ele é o pobre sem nada e ela que tá no castelo, que pode mudar a vida dele, né? Então, e de novo, né? Uma personagem aprisionada no castelo, né? Aprisionada, entre aspas, né? Mas porque ela quer a liberdade, quer conhecer o mundo, né? Tem um pouco de princesa e plebeu ali, né? Tem. A princesa que vai para o povo, né? Isso. Tem tudo a ver. Na verdade, todos os personagens ali estão meio que aprisionados. Isso. Né? O gênio está aprisionado, o Aladdin, o próprio Aladdin está aprisionado na condição dele de garoto de rua, de menino pobre. A Jasmine está aprisionada. E o Jafar é um ótimo vilão. Jafar é ótimo, Jafar muito bom. É sensacional, né? Eu acho o Aladdin perfeito, eu dou nota 10, pra mim é irretocável, cara. Não tem nada que eu fale mal ali. Só tem uma coisa que me faz falta. Eu acho que é falado sobre isso em algum lugar, mas que é aquele narrador, que eu acho que também é a voz do Robin Williams. É o Robin Williams, isso. No início ele não volta, né? Ele não volta para dar um Ele era para voltar no final. Fazer para voltar no final. Né? Ele só apresenta ali Eu vou contar uma história que aconteceu com essa lâmpada aqui. Mas e tal, os realizadores dizem que só essa introdução, e por ser o Robin Williams, eles já se sentiram seguros de que o público ia gostar do personagem do gênio depois. Porque se você pensar, o personagem do gênio ele aparece com 35 minutos de filme. Eu notei isso também. E ele é uma quebra do fluxo ali do filme. Porque, cara, o negócio é tão fora da curva, né? Que ele já chega tocando terror e cantando. E você fala, que porra, que tá acontecendo? É um show, né, cara? É um showzaço. Aquela sequência de introdução dele, aquilo é ele sensacional. Canta o Friend Like Me, ele cantando Friend Like Me. É o solista, né? É o solista que assume o show, eles né? dizem que eles é isso que eu acho que o Tony falou, né? Que eles pensaram já o personagem como se fosse um stand-up comedy, né? E ele improvisou um monte de coisa ali, não tinha no roteiro. Sim. Ele foi falando e depois eles animaram em volta. Entregaram para ele um monte de objetos, né? Falando assim, toma, se vira, vai improvisando aí. E aí ele fez o que ele sabe fazer melhor, né? E uma coisa que eles falavam assim, que eles tinham
essa convicção que o personagem do gênio é um personagem que você praticamente só dá para fazer num desenho, né? Para ele fazer tudo aquilo, se transformar. Não tem como. Porra, ele se transforma toda hora, ele desce pela língua dele mesmo. Tem um momento ali que ele abre a boca, sai a língua em forma de escada e ele desce pela língua. Quer dizer, é um negócio muito louco, né? Eu até cheguei a ver a mesma sequência no live action de 2019, né? Com o Will Smith. Né? É isso. Porra, não chega aos pés. Assim. Não chega aos pés. Chega aos pés. Não dá pra replicar aquilo, né? Eu acho. Não. Eles tentam adaptar, sim, fazem várias referências, mas o negócio... E tem essa coisa também que o negócio, quando parte para esse nonsense, para essa coisa meio surrealista, eles conseguem encaixar essas coisas, né? Quer dizer, o Jack Nixon, no meio do deserto árabe, né? Que é uma referência só para quem está assistindo o filme, né? Porque não faz sentido nenhum dentro do contexto ali de um gênio aparecer para um árabe no meio do deserto, se transformar em Schwarzenegger, em Jack Nicholson. Não, você tem que... Esquece a lógica. A lógica foi pro saco. Mas isso é sensacional. Aliás, um dos poucos momentos da Disney, da história da Disney, em que há um choque de realidade aí, tá nesse filme, né? No Aladdin, na hora que o gênio fala... A tua fala agora é isso aqui, né? Na hora que ele vai se referir que ele vai conversar com a Jasmine, que o Aladdin vai falar com a Jasmine e ele fala, olha, a tua fala agora é essa daqui. Como se estivesse lembrando que eles estão num filme, né? Total, né? Mas deve ter sido coisa do Robin Williams, né? De sacanagem. Essa questão do Aladdin ser o cara de bom coração, né? O diamante bruto, que é o único que pode entrar lá na caverna e tal. É bem bacaninha aquela cena do início, né? Em que eles mostram isso pra gente, que ele, passa por um aperto lá, ele e o macaquinho lá, o Abu, né? Pra roubar o pão. E no final, quando finalmente vão comer o pão, eles veem duas crianças ali famintas e... para desespero do Abu, eles doam o pão. Ele dá água com comida. Dá o pão pra criança. O Abu que tem uma vozinha de Pato Donald, né? Não sei se vocês repararam isso, mas tem uma não, e até esses personagens, o Abu funciona bem, o papagaio do Jafar funciona muito bem, o Iago, tudo funciona muito bem, cara, é muito bem feito. As músicas. Mais uma vez a importância das cores nesse filme, né? Que os personagens são bem definidos em relação às cores, né? O azul é bom, o verde é bom, o vermelho, que é a roupa do Jafar, é mal, o dourado é um pouco mais para mal também. Isso é muito presente no filme. A cena final, então, a cena em que o Jafar vira sultão, ela é carregada no vermelho, né? E aí tem nesse filme um dos objetos personagens, né, mais importantes da Disney, que é o tapete, né? O tapete, ele atua, né? Ele aponta. E ali então, personalidade é um tapete, né? Isso é muito difícil. E ali tem CGI também, né? Porque dizem que aquele tapete é um misto de animação mesmo, né? Desenho mesmo. O cara animou principalmente aquelas coisas que são tipo a mãozinha do tapete ali, né? Só que a estampa do tapete, aquilo é feito com computação gráfica, né? Aquilo seria muito difícil. Dificílimo desenhar. E outro aspecto do desenho também, que chama atenção, que eles foram muito inteligentes em fazer, é que eles pegaram o trabalho de um cartunista famosíssimo nos Estados Unidos, chamado Al Hirschfeld, que esse cara, por anos e anos, fez cartoon para o New York Times e tal. Para New York. Para New Yorker, ele era famoso. Cara famosíssimo. O gênio é muito em cima dele. O gênio exatamente. Eles começaram. O cara que animou o gênio, ele se baseou nos desenhos desse Hirschfeld e o desenho dele é muito em cima de curva, né? Então eles começaram a fazer o gênio assim, com muitas curvas, e eles pensaram, bom, se o gênio vai ser assim, os outros personagens têm que seguir também esse molde, né? E aí se inspiraram também na forma escrita do árabe, né? Que também tem muitas curvas, né? E evitaram colocar muitas retas, né? Traços mais retilíneos, e você vê que quase tudo ali, até do cenário, né? Da animação do fundo, assim, do pano de fundo, né? É muito cheio de curvas, né? Agora, falando em tapete, falando em referências fílmicas, né? Porra,
Temos ali um Superman com a Lois Lane voando, né? Saindo do tem terraço. isso, tem isso. Né? Quando ele leva a princesa para voar por Agrabah. Cena Não é sensacional, cara. Canção mais maravilhosa. Uma canção, eu acho que é o Holy Road. Pô, que canção maravilhosa, cara. E segundo a minha esposa, a Cecília, tem muito de Titanic ali também. Marcelo vai lembrar disso, parece que o DiCaprio, quando puxa lá a Kate Winslet, né? Fala, você confia em mim? Ah, sim. Confia em mim, vem cá, confia em mim. verdade. Aí tem isso com o Aladdin e com a Jasmine também, né? Só que veio antes, né? O Aladdin veio antes. Né? Aladdin veio antes. Isso, Titanic copiou. Titanic e ela que reconhece se inspirou, ele ali, né? O Cameron é a hora que ela vê que ele é ele. Ele se entrega lá. Ali, né? Quando ele Não manda tem uma fala do Branca de Neve que tá numa música dos Beatles, aquela do... É o Do You Want to Know a Secret? Do Poço, Posso contar um segredo? Do You Want to Know a Secret, Você promete, como é que é? Você não vai contar Do you promise not to tell? É isso mesmo. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? É um turbilhão de referências. E nesse filme, no Aladdin, tem também uma série de referências, umas piadas visuais que são bem interessantes, né? Uma hora que aparece ali o caranguejo da Pequena Sereia, tem a hora que o sultão tá ali empilhando um monte de bichinho, aí aparece a fera lá no meio dos bichinhos. Não, tem o próprio Pinóquio aí, que vocês já falaram, Pinóquio, né? Que se transforma no Pinóquio. Você fala, cara, que porra é essa no meio do... deserto, legal, cara, se transforma num Pinóquio. Que é aquela coisa, né? Ele tá fazendo referência pra gente que tá assistindo o filme, evidentemente, mas ele tem essa permissão, essa licença poética, porque é um personagem totalmente translocado. E depois do Aladdin, Marcelo? Aí vem o Rei Leão, Pocahontas, Tarzan, Corcunda de Notre Dame, aí vem uma sequência, Hércules, claro que o Hércules, Mulan. Os principais são esses que a gente falou, esses primeiros, né? Depois cai um pouco, mas aí depois a Disney compra a Pixar, né? Então já lança filme e teve muito sucesso já mais recentemente. Sei que aqui é o podcast Filmes Clássicos, mas só para citar, Frozen, esses filmes fizeram muito sucesso. Princesa e o Sapo, o Frozen, eu acho que foi o maior deles, né? O maior aí dos últimos... A Disney está conseguindo renovar o seu público, né? Porque ela fez sucesso lá nos anos 30, 40, 50, e depois 80 e 90, e pegando agora a galera de 2010, até um pouco 2020, né? Mas agora começa também uma misturada com a Pixar, né? Já começa uma... Sim, mas é deles, né? Sim, fica separando isso, mas eles a Pixar começa como Pixar, né? Começa com Pixar, claro. E aí, é porque é aquela coisa que a gente estava falando, os caras compraram Deus e o mundo, né? São um império, né? Agora é tudo Disney, praticamente. Agora, eu ia perguntar, que eu adoro Disney pra caramba, por isso que eu fiz questão de fazer pelo menos 4 filmes deles e tal. Mas eu não sou pai, vocês são pais aí, né? Como é que é o relacionamento dos filhos de vocês com esses filmes mais antigos da Disney, se eles gostam dos atuais? Porque eu tenho um sobrinho, por exemplo, ele gosta desses clássicos, mas ele prefere, por exemplo, Carros, ele prefere os da geração dele, não, os filmes que ele pegou criança, ele gosta dos mais velhos, mas ele prefere esses. Seus filhos é a mesma coisa? Eles preferem os da geração deles? Falem vocês aí. Bom, eu vou falar do meu filho primeiro. Meu filho tem 3 anos, então ele ainda não tem tanto contato. Ele viu, como eu falei, o Dumbo e ficou hipnotizado. Mas eu tenho uma sobrinha de 12 anos. 11 ou 12 anos, acho que ela tem 12 anos. E, cara, eu vou te falar, a Disney pode estar renovando o público com esses personagens, com Frozen, etc e tal, mas a marca ali das princesas é uma coisa extraordinariamente forte. É muito forte. Muito forte. Mas aí que tá, né? Essa coisa das princesas, ela já tem ali, né, um grupo, né? Vamos dizer assim, de princesas. Eu não sei se acontece o mesmo com personagens mais masculinos. O meu filho, que tem quase 6, vai fazer 6 agora em agosto, ele também não tem essa bagagem toda. Eu já tentei mostrar algumas coisas. Ele viu alguma coisa de Branca de Neve na escola, e eu tentei mostrar para ele, mas ele não se interessou muito. Não sei se a diferença na animação, né? Porque está acostumado também a ver coisa muito curta e assim, coisas mais de ação, né? Mas o desenho que pegou ele, o primeiro desenho longa que ele viu no cinema, que é o Mario Bros, né?
Mas assim, desses mais clássicos, como eu falei, eu tentei botar o Aladdin, ele para ver o Aladdin comigo. Acho aqui. que é muito adulto para ele. Ele viu o início, não se ligou muito e tal, não gostou muito. O Pinóquio eu já tinha tentado colocar para ele ver também. Não sei se é questão dessa diferença, né, de geração, o que ele está aprendendo, está sendo condicionado a ver. Né? Porque tem uma diferença grande. Eu acho que a grande diferença Ritmo. também é que, assim, a criança lá dos anos 30, 40 e tal, a oferta era muito menor. Né? Então dá para dizer, quase sem concorrência. Claro que depois vem lá a Hanna-Barbera, nos anos 60 ali. Tem Pica-Pau, tem outras coisas. Mas hoje em dia tem muito mais coisa. Então, as minhas filhas, na época que elas eram, né? Idade da infância, apresentar todos os clássicos e tal. E, naturalmente, elas acabaram revendo mais os de princesa, Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, o Bela e a Fera, ok. Mas eu acho que não foi a coisa que elas mais assistiram em termos de animação. Uma coisa que para elas pegou ali naquele momento delas que fez muito sucesso em casa ali, foi a questão de toda a série dos desenhos da Barbie, né, que estavam surgindo na época, e todo ano saíam 2. Saiu no meio do ano, no final do ano, Barbie e as 12 bailarinas, Barbie não sei o que, então uma opção. Papai sofreu, hein? E aí, com certeza elas viram bem outra coisa assim, mas aí trazendo para nossa experiência, né? De repente até para fechar aqui o episódio, para nossa experiência, a gente quando cresceu, e eu não sei qual a idade do Tony, né? Tony é de quando? Eu tenho 46, sou de 78. Não, então você está aqui no nosso... Porque quando a gente começou a ver desenho, como eu falei aí, o 101 Dálmatas, a gente via coisa do passado no cinema. Foi ver Adame e o Vagabundo, pô, quando relançou. Isso, então. E você tinha também na televisão, a televisão buscar coisa de 30, muita coisa, 40 né, anos cara, atrás. Warner. Né? Às vezes. Então a gente tinha mais esse contato com os mais antigos, né? E aí trazendo, por exemplo, para a geração da minha esposa, né? Que ela é 10 anos mais nova que eu. Ela já pegou a renascença da Disney. Então ela já pegou, o negócio dela foi justamente Bela e a Fera, Aladdin, o Rei Leão. Pegou ela criança, entendeu? Criança. Então, até a das princesas, a Pequena Sereia. Então, eu acho que é outra relação com a animação, né? Aí depois é que ela foi lá, de repente, ver o passado, entendeu? Sim. A gente não programou nada, mas até por conta da ideia original que acabou transformada, é natural que futuramente, talvez um por ano, a gente vai entrar aí no Olha o que você está prometendo, hein? No Estúdios Ghibli, vamos entrar aí na Pixar, mas vamos esperar dar 30 anos, né? Pelo menos, né? Para entrar no conceito do clássico. Mas os Estúdios Ghibli já tem coisa que dá para entrar aí. Toy Story já dá para fazer, né? Toy Story de quando? E naquela época eu defendia que o quarto elemento, vamos colocar assim, seria naturalmente algo europeu, né, que tem escolas interessantes, principalmente no leste europeu, né? Tem aquele o Norman McLaren também, né? Norman McLaren tem aquele longa francês Planeta Fantástico, que eu acho bem interessante. Muito bom, muito legal. Ali na Europa. São coisas menos badaladas, mas tem uma escola legal de animação. O próprio Yellow Submarine, né? Que é citado ali, a animação britânica. E lembrar que a gente já fez um filme de stop motion aqui, hein? Então, né? A gente fez o Alice, né? É verdade. Né? No Dicas Triplas, com indicação do Sérgio. Muito bom também. Então, para quem não acreditava, tá aí. Um episódio sem muita trilha sonora, por razões de sobrevivência. Não dá pra botar nada, né? Não, acho que dá pra botar alguma coisa. Por exemplo, Steamboat Willie tem alguma música? Porque isso já tá em domínio público. Botar umas coisinhas mais antigas, talvez. Vamos botar o Mickey assoviando aí pra ver se o mas é um logo da Disney, né? Talvez eles tenham renovado isso aí. Detone a gente aí. Nossa, cara. Mas valeu a pena, galera, porque o Fred pra mim é a grande questão aqui. Você que não curtia. Valeu demais, né? Você cresceu, na sua opinião, os filmes, assim. Sim, Aladdin virou
o meu desenho preferido até o momento agora. Esse aí eu vou querer rever com certeza. O Aladdin e o Pinóquio eu boto entre os 100 melhores filmes que eu já vi, ponto, parágrafo. Não é de animação, não. Agora, me despertou interesse em rever o Dumbo, né, que é um filme, também só vi esses filmes na minha infância. Dumbo, você tem que ter opinião mais velha. O 101 Dálmatas, que Peter Pan é bem bacana. Que mais? O próprio Cinderela. Cinderela é muito bem feito, exatamente. Convencer o Fred é fácil, eu quero ver convencer o Jefferson. Isso aí eu acho que é caso perdido. Depois desse episódio ele será convencido, se ele nos escuta. Certo? É isso. Nossa casa azeda, acesa. Vamos terminar, galera? Vamos terminar. Valeu. Valeu, Tony. Valeu, Marcelo. Valeu. Pô, pra mim valeu muito a pena. Obrigado aí pela oportunidade de rever esses filmes, de discutir aqui com vocês. Agradeço o Sérgio. Valeu, Sérgio. Obrigado, Sérgio. George Raft do... Eu conheci os filmes de cor, eu nem precisava rever, mas foi sempre um prazer rever, assim, eu revi de zoação. Meu irmão, eu revejo filmes sempre pra fazer o episódio, não vou rever aqui, os da Disney, claro que sim. Então eu sou o contrário, eu não tinha preconceito nenhum, muito pelo contrário, eu sempre gostei, continuei gostando, se quiser rir, pode rir, de repente quem tá ouvindo a gente aí. Tô nem aí, cara, os filmaços, filmes mágicos, né, cara. E aí essa experiência de ver o Pinóquio criancinha ali no drive-in, assim, cara... Eu esperava já um filme bom, então a expectativa já era alta. E ver aquele filmaço, assim, cara, impressionante. Eu hoje, burro velho, cinéfilo... É o preferido de muita gente, assim, das animações. Eu sei que do Sérgio cara, seu também, o Tony cara. Também, então... Cara, é encantador, não tem nada que rir não, viu, Marcelo? É encantador, cara, os filmes são encantadores, chorei diversas vezes, eu sou meio chorão, mas tudo bem, eu chorei diversas vezes, aquela cena de baile lá da Bela e a Fera, porra, caí em lágrimas. Aladdin, você chorou? Pra caramba, porra, aquele Holy World, amigo, aquilo ali aquela me muito toca bonita. Demais, cara. É muito bonito. Porra, não tem nada que se envergonhar. Eu acho sensacional, maravilhoso. Não me envergonha, não. Vale demais. Não tem, não tem que se envergonhar mesmo, não. Pô, azar de quem perde, né? Quem não gosta... exatamente. Tá perdendo de bobeira. Porra. Isso aí. Mas valeu, senhores. Então, valeu, Alexandre. Valeu, Fred. Até a próxima. Abraço!